Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Palmar. A pedido de vocês, trouxe a segunda temporada da nossa menina dragão rosa. Sim, já foi revelada. E vou contar, essa história me surpreende cada dia mais. Mas antes de começar a nossa viagem, vamos lembrar de se inscrever caso ainda não seja inscrito e deixar o like e comentar, né? Se quiser apoiar na compra de um microfone novo para essa guia, o link para a doação vai estar aí do Live Pix. Também você pode participar do Clube de Viajantes. Toda ajuda é bem-vinda. Agora me siga, pois o portal abrirá, hein? Lucílio estava muito feliz porque tinha recebido um presente de Erin. Ele nunca havia recebido um presente antes. Ele pensou que isso poderia se tratar de algo que as pessoas davam em seus aniversários, porém, ele também não sabia o dia que ele nasceu. Ele contou para Erin que o local onde ele vivia não comemorava esse tipo de coisas. Erin bem que tentou explicar que aquele presente não era de aniversário, mas sim algo para comemorar a amizade entre eles. O menino pensou que fosse o mesmo que suborno. Bem, Erin teve que dar seu jeito para colocar juízo na cabeça dele. Na novel que ela leu, não tinha muitas informações sobre o passado de Lucílio, ou o que ele pensava. Então, ele para ela era um grande enigma. Por que ele a seguia? Erin não conseguia compreender. Eles estavam de visita ao palácio para ver o príncipe, Enoch. Porém, do corredor, eles ouviram que as coisas não estavam indo bem. Como sempre, né? Entraram no quarto com Erin preocupada quando viu sua amiga, a Lady Lilian, nervosa pelo comportamento arisco do príncipe com os empregados que queriam ajudá-la. Lucília tomou a frente da situação, pedindo que todos se retirassem, usando a sua hipnose no príncipe e nos funcionários. Eu tenho muita curiosidade em saber o que ele faz com o príncipe sem ninguém tá vendo. Eu aposto que ele aproveita para dar um soco nele, viu? Para causar mais tumulto, chegou o imperador trazendo consigo um médico. E ele estava louco ao perceber que todos estavam do lado de fora e não havia nenhum empregado com seu filho. Ficou gritando do lado de fora, exigindo que ele abrisse a porta para que o doutor pudesse consultá-lo. Percebendo que o clima estava caótico e sua amiga Lilian estava muito triste, Erin a chamou para ir em outra sala, já que ambas não poderiam ajudar em nada naquele momento. Lilian estava desesperada porque ela não imaginava que Enoch estivesse tão doente. Ela pensou que as coisas estivessem melhorando, mas depois do que ela viu, acreditava que o que foi dito pelos médicos finalmente se cumpriria. Enoch não seria mais parte desse mundo. Porém, Erin pensava o oposto. Ela tinha esperanças que ajudaria o príncipe a se curar e informou a amiga que ela tinha descoberto sobre uma planta lendária chamada Dragônia, que curava qualquer doença. E ela estava disposta a conseguir as sementes dessa planta e curar o príncipe. E queria a ajuda da Lady para essa missão. Lembrou a garota da promessa que eles fizeram de sempre se reunirem para tomar chá todos juntos. Inclusive mostrou a ela o presente que ela tinha preparado para todos eles, sendo que o de Lucílio ela já havia entregado. Erin deixou claro que ela gostaria de compartilhar aquela joia que simbolizava a amizade deles quando todos estivessem juntos tomando chá. Mas, infelizmente, devido à situação, ela achava muito melhor entregá-lo agora. Ela queria que ela continuasse pensando positivo e trabalhando duro junto com ela para conseguir curar o amigo. Quando Lilian perguntou para ela quantos anos ele tinha, essa quase deixou escapar com seus 20 e poucos anos, mas corrigiu a tempo dizendo que era apenas 5. A garota achava que aquele otimismo de Erin era por conta da pouca idade. Inclusive, ela já tinha sido assim um dia, uma pequena tonta que acreditava que tudo era possível. Porém, a realidade era cruel. No entanto, o otimismo que Erin demonstrava estava dando a ela uma grande vontade de voltar a ser uma pequena tonta otimista. E ela, por fim, decidiu se juntar a ela nessa missão que era praticamente impossível. O projeto para criar a semente de Dragônia começou com Erin explicando para Lucílio os materiais necessários que serviriam para criar a semente. Eles necessitavam de 5 flores específicas que seriam cultivadas de forma artificial e depois polinizadas para obter a semente de Dragônia. O problema era que cada flor necessária era absurdamente difícil de se obter. A flor de gelo só crescia apenas nos penhascos no extremo norte frio. A do fogo
fogo só crescia na lava de vulcões ativos. Quando se polinizavam as duas, geravam uma flor de gelo e lava, e essa nova flor seria polinizada com outra flor chamada Flor das Profundezas, que crescia somente nas profundezas do mar, e o resultado de todo esse trabalho seria a semente de dragônia. Mesmo extremamente empolgado, Lucílio foi bem realista, achando que tudo isso seria impossível. Até Erin também tinha consciência disso. Fazia uma semana que ela não visitava o príncipe por ordem do imperador, somente Lucílio tinha autorização de visitá-lo com frequência para ajudar a controlá-lo. Inclusive, esse teve uma audiência de portas fechadas com o imperador a respeito disso. A única coisa que Erin poderia fazer era tentar cumprir a promessa que ela havia feito a Lilia de criar um plano para conseguir fazer a semente juntas. E ela achou que seria necessário buscar ajuda de outras pessoas, pois sozinha ela não daria conta. Foi aí que Lucílio indicou o irmão dela, o Callan, que parecia ser especialista na flor de gelo. Ao saber que sua irmã precisava dele, Callan ficou animado em querer ajudar. Mas ao vê-la segurando o livro sobre Dragônia, percebeu que aquele conhecimento estava além do que ele dominava e aconselhou a ela a perguntar ao patriarca da família que havia participado das primeiras pesquisas sobre a semente. Ainda assim, Callan queria ajudar a irmã de alguma forma, porém em troca ele queria passar mais tempo com ela. Ele se comprometeu a pesquisar sobre a flor de gelo desde que ela aceitasse participar de uma festa de pijama com ele por uma semana. Erin achou que ele estava pedindo pouco pelo grande trabalho que ele teria, então chegaram a um acordo onde ela ficaria de mãos dadas com ele por uma semana. Para aqueles que veem romance em tudo ou adoram problematizar, sabe o que Erin é conhecida na mansão como a coisa mais fofa que existe e todos a tratam como ursinho de pelúcia. O amor entre Callan e Erin é puramente fraternal, então se alguém quiser ver coisas onde não existem, nem tentem, tá? Quando ela encontrou o avô para pedir uma audiência a ele, como sempre, o velho agia como tsundere, paparicando-a sem admitir. Mas ao irem até seu escritório para conversar, ele se arrependeu bem na hora e fechou a porta bem antes de conseguir entrar, pelo motivo que o ambiente estava cheio de bonecos e esculturas de Erin em forma de largato, que ele secretamente colecionava. Ele ordenou ao mordomo que se livrasse de tudo e deixasse o escritório apresentável antes deles voltarem. Enquanto isso, levou a Erin para outro lugar. Sem perceber que os objetos eram representações dela, Erin apenas supôs que o avô estava colecionando animais e que ficou tímido que ela tenha descoberto sobre isso. O patriarca, quando descobriu qual era a intenção dela de conversar com ele, explicou que o processo para criar sementes de dragônia havia sido extremamente complicado e demorado. Eles chegaram a produzi-la, mas ele já não lembrava qual foi o destino que obteve. O que ele podia garantir, no entanto, era que não era fácil. Ainda assim, ele estava bem orgulhoso da neta por querer ajudar o príncipe. Erin, curiosa, quis saber como o avô havia descoberto que o motivo por trás da pesquisa dela era o príncipe Enoch. Ele riu e explicou que era bem óbvio. Ela sempre voltava do Palácio Imperial com livros de botânica e um olhar cabisbaixo. Além disso, o príncipe era a única pessoa no palácio com que ela tinha amizade. Para ajudá-la e aliviar aquela preocupação, o patriarca da família Ethan, o Miriel, decidiu assumir a missão de conseguir para ela as flores de lava e das profundezas. Assim, ela só precisava focar nos seus estudos. O avô também perguntou como estavam indo as aulas dela com o tutor. Erin respondeu que estava tudo bem e que ela amava estudar, pois achava muito divertido. Já o velho riu disso, dizendo que não podia dizer o mesmo, já que ele odiava estudar na sua época. Mas ficou empolgado com a inteligência que a neta sempre demonstrou e sugeriu que ela se candidatasse a mestre da Torre dos Magos. Erin, no entanto, não se achava inteligente o suficiente para isso. Além disso, ela já sabia quem assumiria aquele cargo no futuro, Richard, e eu ainda não me conformo com a maneira que ela trata esse garoto. Estava rolando um grande esquema de venda de pelúcias e objetos com a imagem de Erin. A coisa já estava saindo de controle dentro da mansão Eta e agora empregadas de outras residências estavam colecionando as pelúcias no formato dela transformada. Uma das empregadas da mansão de Richard foi pega por ele, transformando os desenhos que ele fazia de Erin em pelúcias e vendendo fora da casa. Para não perder o emprego, ela aceitou fazer o que ele ordenasse. E o pedido do garoto? Criar mais
daqueles ursos, só que num tamanho bem maior. Como ele queria tudo pronto em uma semana, um prazo bem curto, decidiu motivá-la informando que pagaria o dobro do salário dela por cada pelúcia feita no tamanho sugerido, baseado em seus desenhos. Querido, também você costurou um pouco, você quer que eu faça também? Richard ainda tinha esperança de que Erin voltasse para ele, como havia prometido. Enquanto isso não acontecia, ele buscava formas de se distrair. Naquela noite, Callan levou Erin até o jardim para mostrar a ela o que eles haviam criado para ajudá-la em sua pesquisa. Eles desenvolveram uma estufa artificial que simulava o clima necessário para cultivar várias das flores que ela precisava. Era uma tecnologia nova, criada especialmente para ajudar ela, e que se chegasse ao conhecimento dos estudiosos, com certeza causaria um grande alvoroço. Erin ficou encantada com tudo aquilo, as coisas estavam indo tão bem graças ao fato de ela ter pessoas inteligentes e, digamos de passagem, ricas ao seu lado. Foi então que Erno apareceu achando que alguém tinha invadido a estufa e pronto para remover o invasor da face da terra. Mas ao perceber que era apenas seus filhos, ele se acalmou. Erin contou animada sobre a estufa, como tudo estava progredindo e que logo ela conseguiria a tão esperada semente de dragônio. No entanto, pai e filho mais velho trocaram um olhar como se escondesse algo dela. Ainda assim, eles não quiseram desmotivá-la, apenas disseram que levaria um tempo até que ela obtivesse o que queria. Erin estava tendo aulas com seu tutor, o homem que ela suspeitava ser o dono da casa de leilões e o grande vilão da história. No entanto, sua distração durante os estudos chamou a atenção dele, que questionou o motivo da sua preocupação. Embora não quisesse contar, pois desconfiava dele, Erin sabia que ele era perspicaz e acabaria percebendo que algo a estava incomodando. Então optou por dar uma resposta bem vaga. Disse que tinha um amigo doente e que queria muito ajudá-lo. Ela e outros amigos estavam estudando ervas que poderiam curá-lo, mas todos temiam que seus esforços fossem em vão e acabassem perdendo esse amigo. O tutor afirmou que não sabia muito sobre plantas, mas que ajudaria com pouco conhecimento que tinha, se ela quisesse. Além disso, tentou animá-la e comentou que esse amigo era muito sortudo por ter alguém como ela se preocupando com ele. Em seguida, fez um comentário inesperado, dizendo que gostaria de ter alguém assim por ele também. E fez uma expressão bem triste. Erin, tentando fugir daquela situação porque entendia que ele estava puxando uma amizade com ela, respondeu que o mundo era grande e que ele com certeza encontraria alguém assim. De repente, o tutor começou a rir. Logo, ele voltou a si, garantindo que não estava rindo dela, mas sim da forma como ela se comportava. Muitas vezes, Erin parecia uma adulta no corpo de uma criança, e esse comentário a deixou bem preocupada. Sem se aprofundar muito no assunto, ele apenas continuou com a aula, mudando a matéria. Erin chegou a pensar que esse rio Rosemont mostraria sua verdadeira personalidade quando começou a gargalhar do nada. Só que isso não aconteceu. Ainda assim, ela decidiu manter-se cautelosa perto dele, por mais bonito que ele fosse e parecendo alguém legal e inofensivo. Afinal, ela prezava muito pela paz que ela vivia com sua família e não queria que ninguém destruísse isso. Os dias foram passando e Enocha continuava sem receber visitas. Somente Lucilion tinha permissão para vê-lo, mas mesmo levando os presentes e cartas que Erin e Lilia enviavam para ele, o príncipe não abria nenhum e apenas acumulava os objetos em um canto do quarto. Essas informações ele ia passando para Erin, que não desistia. Ela, junto com a Lady Lilian, dedicavam-se ao cultivo das plantas na estufa artificial, conciliando isso com os estudos e suas obrigações do dia a dia. Depois de muitos esforços dela e de Cala mais os pesquisadores, finalmente eles conseguiram obter a semente de dragônio. Cada uma delas dividiu a quantidade de sementes para tentar cultivá-las, mas a pior notícia veio com o tempo. Nenhuma queria germinar. Erno percebeu quanto Erin estava desanimada com aquele resultado e tentava de algum jeito animá-la. No dia que eles se encontraram na estufa e ele trocou olhares com o filho, ele já sabia que aquilo aconteceria. As sementes de dragônia não podiam ser germinadas por humanos, apenas por dragões. Erno a consolou e pediu desculpas por não ter contado a ela desde o início, pois não queria matar seu sonho. Só que Erin revelou que ela já sabia, porque por acidente ela escutou o irmão conversando com um pesquisador e descobriu sobre esse requisito. Mesmo assim,
ela manteve as esperanças de que sua força de vontade pudesse mudar aquele destino. Eta se sentia ainda culpado por não ter contado a ela desde o início que aquela semente não germinaria sem um dragão. Não queria vê-la sofrer por não conseguir salvar o príncipe. Por isso, fez de tudo para encontrar uma solução. Ele enviou seus soldados de elite, os Teren, para buscar qualquer resquício de sangue de dragão, pele, escama. Inclusive, mandou até chamarem o mestre da Torre dos Magos, mas o próprio afirmou que era impossível, pois os dragões haviam desaparecido há milhares de anos e não existia nada que restasse deles no mundo. Ainda assim, ele se recusava a desistir e continuava enviando seus homens em busca de qualquer pista. Era frustrante demais ele ver Erin chorando e triste todos os dias. No fundo do seu coração frio, ele desejava que existisse algo de dragão no mundo para poder ajudá-la. Na manhã seguinte, Erin acordou bem exausta, com olheiras enormes e uma forte dor de cabeça. Resultado de uma noite inteira chorando. Mas uma surpresa a esperava, quando ela olhou para a mesinha ao lado da cama, onde havia deixado sua semente de dragônia. Vocês lembram que ela ficou chorando muito enquanto suas lágrimas pingavam em cima da semente. Lucílio, que estava prestes a partir novamente para o Palácio Imperial para ajudar Enoch, ficou surpreso ao ver Erin correndo para acompanhá-lo. Ela tinha uma grande notícia para dar a todos no palácio. Um milagre havia acontecido. Com a autorização do imperador para visitar o príncipe, foi até ele empolgada. Primeiro disse que estava feliz por vê-lo depois de tanto tempo, e em seguida contou que ela e sua noiva, a Lilian, haviam passado todo aquele período tentando fazer a dragônia florescer, pois descobriram que essa flor poderia curar qualquer doença. Depois de muito esforço, ela finalmente conseguiu fazer um broto começar a crescer. Agora, bastava apenas a flor desbrochar para eles extraírem o remédio que o curaria. Por isso, ela estava ali para pedir que o príncipe tivesse só mais um pouco de paciência. Mas, como era de se esperar, Enoch, em seu estado mental deplorável, demonstrou zero interesse no que ela dizia. De forma rude, mandou que ela fosse embora, sem querer agradecer pelos seus esforços. Era evidente que ele estava piorando e seu psicológico estava no limite, o que explicava sua atitude fria. Enquanto isso, lá na mansão do Zeta, Erno se esforçava para cumprir todas as obrigações de herdeiro da família. O mordomo estava até orgulhoso, achando que ele finalmente havia amadurecido. O pai, então, nem se fala. Acreditava que o filho finalmente assumiria sua posição, sendo seu sucessor, permitindo que ele, enfim, se aposentasse e descansasse. Afinal, agora que ele virou pai de menina, ele tinha se tornado um pouco mais responsável. Mal sabia ele que, na verdade, todo esse esforço de Erno era para concluir os trâmites necessários para ele transferir a sucessão da família para Erin, assim que ela completasse 10 anos de idade. Sinceramente, eu desisto de entender como funciona o cérebro de Erno, viu? Voltando para o quarto do príncipe, ele estava dando seu piti de costume. Não acreditava que poderia ser salvo, então tentou afastar Erin dizendo coisas pesadas. Afirmou que nunca viu como amiga, que odiava até mesmo respirar o mesmo ar que ela e que jamais imaginou que só por ter recebido um pouco de atenção, ela ficaria grudada nele daquele jeito. Lucílio se aproximou, puxou a cortina que cobriu o leito do príncipe, revelando seu estado para Erin. O sacerdote não gostou da forma como Enoch estava tratando a sua amiga e deixou claro que ela só queria aliviar um pouco a dor dele e que não merecia ser tratada daquela maneira. Erin tentou amenizar a situação, vendo que Lucílio estava muito chateado, dizendo que ela estava bem, mesmo escutando aquilo. Mas quando ela viu de perto a condição de Enoch, que era incapaz de falar qualquer coisa assim, cuspir vermelho no lenço, percebeu a gravidade da situação dele. Ao notar aquele olhar de surpresa, Enoch debochou, perguntando se agora ela entendia como as suas palavras de salvação eram inúteis para ele. Afinal, ele ouviu o mesmo por anos e nada havia mudado. Não queria que mais ninguém lhe desse esperanças, só que ia sumir e deixar de existir, vai parar de causar tristezas aos outros. Lilian, a noiva, chegou bem na hora e ouviu tudo aquilo. Ficou furiosa e se aproximou gritando com o príncipe, dizendo que estava cansada de ouvi-lo mandar todos esquecerem sua existência e deixá-lo morrer em paz. Como ele poderia dizer isso quando ela tinha tantos sonhos a seu lado? Ela havia criado várias expectativas e desejava fazer várias coisas no futuro ao lado dele. Por isso,
todos ali estavam se esforçando porque queriam ter um futuro junto a ele. As palavras da noiva, ditas entre lágrimas de pânico e tristeza, impactaram Enoche, que acabou pedindo desculpas. Nesse momento, Erin começou a passar mal. A dor de cabeça que ela sentia desde cedo piorava e seu corpo parecia também um pouco estranho. Lucílio percebeu que ela não estava bem e quis voltar junto com ela para a mansão do Zeta, mas ela fingiu que apenas tinha tropeçado e que estava bem e o impediu. Ela ordenou que ele ficasse e cuidasse do príncipe, pois havia coisas a serem feitas, e disse que voltaria para casa sozinha. Porém, assim que ela saiu do quarto, seu estado piorou. Já não conseguia se manter em pé, sentia sua mente sendo puxada para outro lugar. De repente, ela teve a sensação de que alguém estava correndo em sua direção, e quando ela se deu conta, ela estava em seu corpo original, prestes a ser atropelada por um carro. Chamizo voltou para seu corpo original e acordou em uma cama em um quarto de hospital. Seus irmãos mais novos dormiam sentados logo à frente, enquanto a música irritante de programa de TV tocava sem parar. Para ela, aquilo era um inferno. Por que ela tinha voltado para seu mundo? Tudo então foi um sonho? Se era um sonho ou não, ela não se importava. Ela só queria voltar para o mundo onde ela era Erin. Ao vê-la despertar, seus irmãos verdadeiros tentaram impedi-la de sair da cama, preocupados com seu braço machucado por ela ter arrancado o soro de forma abrupta. Mas Missou não ligava. Ela precisava encontrar um jeito de voltar para a Novel. Aqueles dois não eram a sua família de verdade. A preocupação deles ela não considerava real. Ela queria ver seu pai, Ernon Ethan. Mas seus irmãos, achando que ela estava procurando pelo pai biológico deles, disseram que o pai não estava no momento ali. Andando pelos corredores como se estivesse hipnotizada, suplicando, procurando pelo pai, ela acabou desmaiando. Em seu subconsciente, Missou parecia que já tinha familiaridade com os personagens da Novel adotada. Ela os desenhava quando era pequena, e até onde a gente sabe, a adotada foi uma Novel que ela conheceu entre a adolescência e a vida adulta. Qual seria a verdadeira relação entre ela e aquele mundo? Será que a Erin é a verdadeira autora da história? Erin voltou para o mundo da família Ethan após dormir por 5 anos. A primeira pessoa que ela viu ao acordar foi Ernon. Ele nunca saiu do lado dela durante todo aquele tempo, esperando que ela despertasse. Ao descobrir que havia dormido por 5 anos, Erin ficou assustada, e ainda mais ao perceber que ela agora tinha asas. Mas Ernon só queria uma coisa dela naquele momento, que ela o abraçasse depois de tanto tempo. Ele estava muito feliz por ela parecer estar bem, sem nenhuma dor. Conseguia até interpretar os grunhidos dela no formato, entre aspas, largato, quando ela tentava se comunicar com ele querendo saber sobre Enoch. Mas antes, havia algo que ela precisava fazer. O pai disse que haviam pessoas que aguardavam ansiosamente para aquele momento que haveriam acordado de novo. Esses eram seus irmãos, que estavam todos reunidos assim que ficaram sabendo que ela havia acordado. Calla foi o primeiro a pegá-la no colo, mas logo Charney tomou seu lugar. Agora, maior e mais fofa, Erin fazia com que todos ficassem ainda mais grudados nela. No começo, ela achou que fosse uma brincadeira quando lhe disseram que ela tinha dormido por 5 anos. Mas ao ver o tamanho dos irmãos, todos crescidos, não teve como negar. Teasas também a fazia questionar se era algum tipo de lagarto diferenciado. Afinal, aquele era um mundo de fantasia, então tudo era possível. Erin sentiu muita falta de Lucílio, ele é o único que não estava ali entre os jovens, o que a deixou meio incomodada e um pouco desconfortável, pois esperava que ele fosse um dos primeiros a vê-la, né? Seu outro irmão avisou que ela deveria se preparar, pois ainda tinha uma outra surpresa aguardando por ela. Ao descer para jantar, encontrou o avô ansioso, porém ainda reclamou que estava louco para revê-la. Mas não perdeu a chance, de resmungar sobre os 5 anos que ela passou dormindo. Como esperado, isso irritou Erno, que pegou Erin antes que o pai tivesse a chance de abraçá-la, e mandou que ela se afastasse daquele velho senil. A família havia preparado um banquete com todas as comidas favoritas dela. Erin, ao ver, não perdeu tempo. Começou a atacar a comida como se fosse um animal selvagem, mal mastigava. Preocupado com aquilo, Erno até pediu que ela comesse com mais calma, garantindo que ela poderia ter tudo o que quisesse. Então não precisava
precisava se comportar daquela forma, pois poderia lhe fazer mal. Erin ficou brava e até rosnou pro pai, acreditando que ele estava impedindo ela de comer. Mas Erno explicou que só queria evitar que ela passasse mal de tanto comer rápido. E compreendendo, ficando mais calma, ela começou a pegar mais leve com a comida. Depois de terminar de comer, Erno aproveitou que ela estava ali satisfeita e pediu que ela usasse a patinha para selar uma assinatura em um documento. Em seguida, entregou para ela a chave do armazém do Zetan e anunciou que a partir daquele momento, ela era a nova matriarca da família. Erin ficou chocada ao entender o que havia acabado de assinar. O patriarca do Zetan contou à neta toda a jogada que o filho havia feito para passar a sucessão para ela. Erno fingiu ter assumido todas as responsabilidades de patriarca para convencer o pai a lhe conceder esse título. Quando finalmente ele se tornou patriarca, ele criou novos documentos transferindo a sucessão para Erin, e foi isso que ela acabou de assinar. Pelo visto, ninguém nessa família quer esse cargo, né? Nem Erno, os filhos não questionaram a decisão do pai, jogaram a responsabilidade toda para ela. Tentando acalmá-la, Erno explicou que apesar de agora ela ser a nova matriarca da família, nada mudaria. Ele e o avô continuariam fazendo um trabalho pesado, até ela ter idade para assumir tudo. Ela só precisaria agora conceder algumas permissões, quando fosse necessário. Erin achou aquilo tudo um absurdo. Ela não era filha de sangue de Erno, apenas uma parente colateral, sem contar que, na sua visão, ela era ainda um largato estranho, e questionou a escolha do pai, que estava ali entendendo todos os grunhidos dela. Miriel, o ex-patriarca agora, riu quando Erno disse que Erin ainda acreditava ser um largato. Afinal, Erno e ela ainda não haviam conversado a respeito sobre o que ela realmente era. E aproveitando a oportunidade, Erno então explicou que Erin era um dragão. A família Eta havia feito um pacto com o dragão no passado, e como parte da profecia, um novo dragão nasceria naquela linhagem. E esse dragão era ela. Erin não conseguia acreditar no que ela estava ouvindo. Ela já tinha dormido por 5 anos, que já era estranho. Ela não era um largato, mas sim um dragão. Tudo parecia um sonho que estava passando totalmente diferente da novel. Só que ao mesmo tempo que ela achava que poderia ser um sonho, ela também queria acreditar que era real. E seu desejo de poder expressar o que ela queria falar sem ser ali em gruídos de animal, ajudou com que ela conseguisse se transformar novamente em humana. Seu plano era provar, agora no formato humana, que eles estavam errados, mostrando a sua cauda de largato. No entanto, quando ela se transformou, sua cauda não estava mais lá. Erno então explicou que ele já havia comprovado que ela não era um largato metamorfo. Para isso, eles sequestraram a família Komodo, que era a única espécie de largato metamorfo existente naquele mundo. E eles analisaram Erin, e o resultado era que ela não era da espécie deles. Erno demonstrou que se importava com os sentimentos de Erin, perguntando o que estava incomodando ela. O problema era ela odiar ser um dragão ou era o cargo de matriarca? O que quer que fosse, ele estava disposto a ajudá-la a resolver. Erin, porém, não sabia o que falar e permaneceu em silêncio. Em outro ponto da capital, no porto, uma mercadoria suspeita estava sendo distribuída aos cidadãos como se fosse um pequeno energético para aumentar a força. Pessoas duvidosas ofereciam o produto gratuitamente e incentivavam os consumidores a recomendá-los a outros. Estão sentindo isso? O cheiro de treta nova surgindo? Já em seu quarto, Erin relembrava as palavras do pai, a conversa que ela e o avô estavam tendo. Ela explicou para ele que não tinha problema algum em ser um dragão, o que deixou Erno bem aliviado. O pai, com cara de adolescente, garantiu para ela que a apoiaria em tudo o que quisesse fazer. Não apenas ele, mas toda a família, pois agora ela era o centro de tudo para ele. Erno pouco se importava com a espécie que Erin pertencia. Se era humano, se era largato, se era dragão, ela para ele continuava sendo sua filha. Ainda era difícil para ela aceitar sua verdadeira natureza, e mais difícil ainda lidar com o fato de ter se tornado a matriarca da família Eta. Tudo isso aconteceu porque ela não conseguiu rejeitar o pedido diante dos olhares ansiosos e esperançosos que a cercavam. Mas ser matriarca nunca foi algo que ela desejou e ela nem sabia por onde começar. Erin também lembrou que Lucília uma vez havia alertado que ela não era um largato, o que significava que o garoto já sabia todo aquele tempo que ela poderia ser um dragão. Mas como Lucílio era um sacerdote muito estranho, ela acreditava que ele tinha seus motivos para não ter dito todo aquele tempo a ela. Logo ao amanhecer, Erin estava pronta para visitar o príncipe Enoch. Seus irmãos, Charney e Kala, lamentavam não poder acompanhá-la
pois tinham obrigações acadêmicas. Durante a viagem na carruagem, a ansiedade tomava conta de Erin. E se o medicamento não tivesse curado Enoch completamente? E se ela tivesse falhado, apesar de ter prometido salvá-lo com a semente? Só que, para sua surpresa, ao chegar ao palácio, ela foi recebida por Enoch e Lady Lilian. Enoch estava saudável e até animado. Brincou sobre o fato de ela não ter crescido nada naqueles últimos 5 anos e chegou a se ajoelhar para que ela pudesse abraçá-lo. Erin correu para abraçar o amigo, emocionada ao ver que tudo havia dado certo. Enoch sorriu e agradeceu a ela, pois tudo aquilo foi graças a seus esforços. Através de Enoch, Erin descobriu que conseguiu sobreviver dormindo por 5 anos em seu formato de dragão, porque ela estava consumindo pedras sagradas que eram deixadas a seu lado. Seu sono profundo fazia parte do crescimento dos dragões, que entravam em hibernação para se tornarem adultos. No entanto, sua situação foi um pouco mais complicada, já que ela necessitava de uma grande quantidade de energia dessas pedras sagradas, e a família não tinha muito disponíveis. Quem a salvou mesmo foi Lucílio, que além de providenciar essas pedras, manteve-se ao lado dela, usando seus poderes para gerar ali um equilíbrio. Quando os recursos se tornaram-se escassos, ele foi pessoalmente ao templo para imbuir nas pedras poder mágico vindo dele para gerar novas pedras para levar para a mansão dela. E essa tarefa era extremamente difícil e cansativa, tanto que o próprio Enoch ficou preocupado com a condição física de Lucílio, pois ele levava essas pedras para Erin todos os dias, e com o tempo ele estava começando a definhar pela falta de sono e populares refeições. Lucílio estava tão desesperado para ajudá-la que chegou a pegar uma pedra que era considerada tesouro nacional para oferecer a ela. Por conta disso, ele quase foi preso e expulso do templo. O que a salvou foi o sumo sacerdote descobrir que Erin, além de ser uma Eta, era um dragão, que era uma espécie lendária e raríssima. Então ele apenas teve a pena reduzida, ficando em liberdade condicional. Enoch contou que toda a família Eta também estudou muito para descobrir como ajudá-la, coisas referentes a dragão, especialmente Erno, que desde que ela entrou em sono, nunca saiu de perto dela. Ele estudava ali no quarto junto a ela, aguardando o momento que ela iria acordar. O príncipe disse que ele também a visitava sempre que podia e que ele tinha certeza que Erin havia despertado graças aos esforços da família e de Lucílio. Erin, ao ficar sabendo daquilo, ficou profundamente emocionada ao perceber o quanto a família dela queria por perto e ficou muito intrigada com tanto esforço que Lucílio dedicou a ela. Para Erin, o comportamento de Lucílio sempre a chamou atenção. Ela nunca achou que ele estivesse do seu lado por gostar tanto assim da sua companhia. Achou que era só ele tentando se distrair, fazer alguma coisa da vida. Enoch revelou que estava sendo difícil ela ver Lucílio naqueles dias, pois o mesmo, apesar de agora já ter cumprido toda a sua condicional, ele ainda tinha missões para fazer com o templo, porque como ele usou todas as pedras sagradas do templo com ela, ele agora estava sendo obrigado a oferecer seu próprio poder sagrado para ajudar o templo. Como a família imperial e o templo eles evitavam interferir um nos assuntos do outro, Enoch infelizmente não tinha nenhuma autoridade de obrigá-los a liberar Lucílio para ele poder se reencontrar com Erin. Enoch contou outra coisa para Erin, era o fato de que Erno e o pai de Richard ainda estarem brigando pela adoção dela. No entanto, ele deixou para revelar quem estava ganhando essa briga quando ela aceitasse participar de sua festa do chá. Ele também alertou ela que a história sobre ela ser um dragão chegou ao ouvido de todos no Império e pediu que ela tomasse muito cuidado, pois sempre existiam as hienas à espreita. Lilia também a tranquilizou, garantindo que caso tivesse algum problema, poderia contar com eles para protegê-la. Na volta para casa, ele se lembrou do encontro com o Imperador, que lhe entregou um documento destinado a Ethan como presente. Além disso, ordenou que na próxima reunião com seu filho, ela dissesse o que gostaria de receber em troca por tê-lo salvado. Era uma dívida que a família imperial não poderia deixar de pagar, então ela era obrigada a pensar em alguma coisa. Só que Erin, no entanto, não fazia ideia do que ela podia pedir. Enquanto ela caminhava de volta para casa dentro da carruagem, ela notou algo bem estranho nas ruas. Várias pessoas estavam caídas no chão, rindo sem motivo, enquanto bebiam um líquido lá transparente. Intrigada, ela perguntou ao guarda que a acompanhava o que estava acontecendo com aquelas pessoas. O homem explicou que aquilo era uma bebida
que parecia água, que estava deixando algumas pessoas relaxadas e eufóricas ao mesmo tempo. E era uma bebida que estava sendo vendida de forma ilegal. Como ainda não sabia os efeitos colaterais, a situação já estava começando a preocupar. Erin então se lembrou que algo semelhante havia acontecido na novel. Na história, uma substância que chamava Atá surgiu por volta dessa época. Ao perceber a coincidência, ela sentiu um choque com a possibilidade de estar vivendo exatamente esse contexto. Ao chegar à mansão, ela encontrou seu pai esperando ansioso já na porta de casa. Sem demora, ela correu até ele para entregar o documento que o imperador havia enviado. Mas antes de entrar em casa, ela parou para agradecê-lo pelos 5 anos que ele cuidou dela, prometendo que estudaria e se tornaria uma filha de quem ele se orgulharia no futuro. E depois saiu correndo. Já Erno ficou ali observando a partir, pensando que, na verdade, quem havia salvado ele era ela. Atá era uma bebida de efeito semelhante ao álcool, porém muito mais barata. Rapidamente ela se espalhou entre a classe mais baixa do Império, tornando-se um dos fatores que levaram à queda da Ordem na novel. O problema era que essa bebida não era inofensiva. Alguém muito mal intencionado a criou com um efeito extremamente viciante, causando uma abstinência devastadora. De uma hora para outra, essa bebida tornou-se escassa, o que fez a população ficar desesperada pela falta da substância e começando a agir de forma caótica. Na novel, o imperador não fez nada para conter essa crise, pois ele estava de luto pela perda do filho. E Charney, nessa época, ela tinha se tornado a líder da rebelião para tentar conter o que estava acontecendo. Porém, nada daquilo aconteceu na vida real, pois o filho foi salvo e Charney agora não era líder de nada, apenas uma garota comum. Ela então sentia que apenas ela poderia impedir a tragédia que essa bebida causaria no futuro. Nos dias que se passaram, junto com Erno, ela ficou sabendo que haveria uma reunião com os outros integrantes da família, os irmãos de Erno. O objetivo era oficializar o processo de sucessão e esclarecer questões sobre ela ser um dragão que surgiu na linhagem da família. Erno também mencionou que havia um parente específico que ele desejava que ela nem conhecesse, pois eles dois eram muito diferentes e ele poderia causar problemas para ela. E como ele precisava sair para resolver alguns assuntos, ele combinou de jantar junto com ela mais tarde. Só que antes de partir, Erin pediu permissão para poder visitá-lo antes de dormir e que ele prometesse que não faltaria o jantar junto a ela. Nesse momento, Erno fez um comentário que a deixou bem curiosa. É que o comportamento dela estava indicando que ela realmente havia recebido a impressão. E saiu da sala sem explicar muito. Então ela foi pesquisar o que significava aquilo e descobriu que impressão era uma marca que os dragões deixavam nas pessoas que elas tinham mais afeto. E ela tinha percebido que ela estava agindo realmente estranho junto ao pai. Ela pensava nele com muita frequência, queria estar mais perto dele. Então aquilo fazia parte dela ser um dragão. Era uma característica de um dragão que tinha escolhido seu humano favorito. Enquanto ela estudava sobre um pouco do que era ser um dragão, ela percebeu que um dos livros que ela tinha em mãos pertencia a seu tutor, o Rio Rosemont, aquele garoto obcecado em dissecar animais que nem ela, além de ser o líder do leilão ilegal. Erin ficou bem chocada ao perceber que, apesar de ela ter dormido por 5 anos, ele continuava sendo seu tutor. Muitas coisas estranhas estavam acontecendo e ela não estava conseguindo processar tudo aquilo. O fato dela ser um dragão, o fato daquele vilão continuar sendo seu tutor, o fato dela ter se tornado a matriarca da família Eta, estava um desenrolar. Apesar de ela se sentir incomodada do vilão ser seu tutor, ela achou que era melhor permanecer com ele ali por perto, pois ela sabia que o Rio estava envolvido no surgimento daquela substância que a galera estava usando. E mantê-lo por perto poderia ser uma forma de descobrir quem era seu cúmplice, pois havia um. Quando ela estava caminhando pelos corredores da mansão já um outro dia, ela acabou se esbarrando no Snape versão mais jovem. Brincadeirinha. Ela pediu desculpas ao moço por se esbarrar nele, só que o homem, vestido como alguém que era do templo, apenas olhou com irritação e seguiu em frente sem dizer nada. Ele não gostou nada daquela atitude, achou ele bem arrogante, mas sabia que nem todo mundo a trataria bem como a sua família. No entanto, ao reparar melhor nas vestes do homem, ela finalmente reconheceu quem ele era.
Crono Eta, o quinto filho de Miriel Eta, irmão de seu pai. Ele era um cardeal no templo central de Oriede e um seguidor fervoroso da ideologia de superioridade humana. O que significava que não gostava de metamorfo ou qualquer espécie que não fosse humana. E alguém que ela tinha certeza que sabia do paradeiro de Lucílio, já que eles faziam parte do mesmo templo. E sinceramente eu acho que esse é o parente que Erno não queria que ela encontrasse. Na novel, vários personagens tinham passados trágicos, como foi o caso de Richard, de Erno, de Enoch, e Crono também era um deles. Depois de perder a sua amada, ele enlouqueceu e se fechou em seu próprio mundo. Ele tratava os candidatos a sacerdotes de maneira bem cruel dentro do templo, chamando isso de educação. Por conta do seu comportamento agressivo e insano, ele foi um dos sacerdotes expurgados durante a rebelião que foi liderada por Lucílio dentro do templo. Porém, tudo isso foi algo que aconteceu na novel, era coisa futura ainda. Mesmo assim, Erin ficou bem esperto. A reunião entre os filhos do ex-patriarca dos Etan foi marcada para discutir sobre a nova matriarca da família. Alguns estavam revoltados por darem um cargo tão importante a uma menina de apenas 10 anos. Outros achavam que era até uma boa escolha, já que ela era um dragão, um ser muito poderoso. Já tinha aqueles que estavam curiosos, querendo saber como era essa tal criança dragão que havia salvado o príncipe. Erno e Erin entraram na sala e ele caminhou a filha até a cadeira do líder. Todos levantaram e saudaram como mandava o protocolo, para o nervosismo de Erin, que não sabia bem o que ela deveria fazer. Só que Erno estava ali do lado, sussurrando que ela tinha que ordenar que eles levantassem a cabeça. Então ela fez isso, ordenou que os tios levantassem a cabeça e também que se sentassem. Erno agradeceu a presença dos irmãos e passou a palavra para Erin. Ela então se cumprimentou, prometeu ser uma boa matriarca apesar da pouca idade e pediu que todos se apresentassem para que pudesse ela saber quem era quem. O primeiro a se apresentar foi Charniel Etan, filho mais velho de Miriel, vovô patriarca. Ele era líder de um esquadrão de cavaleiros que serviu exclusivamente à família e garantiu que se ela precisasse de ajuda, era só falar com ele e sua equipe. A segunda foi Nélia Jardin, que administrava uma pequena rota comercial, que de pequena não tinha nada, pois era a mais importante do império. Todas as mercadorias do reino passavam por ela e estavam sob sua responsabilidade. Depois veio a Crea Zapael, terceira filha, que dominava o mundo social, claramente a blogueirinha da família. Ela não escondeu o descontentamento com o fato do irmão ter passado o cargo para uma criança e deixou claro que estaria de olho em Erin para ver como ela se sairia naquela posição. Erno não gostou muito do comentário dela não, viu? Deixou aquele olhar de continue falando assim, você vai conhecer aquele trecho da Bíblia de Caim matou Abel. Riel Etan era o segundo filho homem e professor em uma academia prestigiosa no Império. E o último era o Crono, que se apresentou bem fiozinho, informou que ele era o cardeal lá do templo central do Império e desejou até que eles se dessem bem. Mesmo com Erno dizendo que o irmão era um pouquinho estranho, Erin ainda sentia-se incomodada com esse tio. Além de apresentar a nova matriarca, Erno trouxe uma nova pauta para a reunião que incluía a busca pelo pai biológico de Erin, que era algum integrante da família que estava foragido. Encontrá-lo era essencial para eles oficializarem o registro da linhagem dela na família Etan. E o irmão professor ficou encarregado de fazer essa investigação. Outro assunto levantado foi por Erin, a tal água misteriosa que estava deixando o povo desorientado nas ruas. Os demais não sabiam sobre essa bebida, pois ela ainda circulava apenas ali na classe mais baixa. Já Crono achou bem estranho ela ter muito conhecimento sobre isso, já que ela fazia parte da nobreza e aquilo era algo que estava acontecendo somente com as pessoas de classe baixa, os plebeus, e questionou como ela sabia sobre isso, qual era o nome dessa bebida que ela dizia que era tão perigosa. E ela respondeu que era a Tá. Erin encerrou a reunião deixando os tios responsáveis por investigarem a substância que estava circulando entre a classe mais baixa, o Atá. Ela liberou todos, porém chamou em particular o tio Crono. Enquanto isso, os outros irmãos discutiu a respeito de Erin. Na real, a blogueirinha Crea era fã da nossa dragão rosa e, assim como o pai Miriel, fingia não ser. Seu irmão mais velho, ao contrário dela, dizia abertamente que era fã de Erin, inclusive colecionava vários objetos com a imagem dela. Já a outra irmã, Nélia, estava curiosa para saber por que Erin chamou Crono para conversar em particular e, principalmente, por que o irmão aceitou, já que ele era o que menos a tolerava. Na real, Erin chamou o tio para uma conversa porque queria saber do paradeiro de Lucílio e pediu autorização para visitá-lo ou permitir que o menino fosse até ela.
Só que Crono negou esse pedido, dizendo que, como sacerdote do templo, Lucílio não poderia se misturar com monstros como ela, seres antinaturais que estavam sendo cultuados como se fossem deuses. Pontuou para ela que ela era estranha. Apesar de ter ali 10 anos, ela mantinha a aparência de si. Além disso, na religião deles, somente o deus Arma era uma existência que devia ser adorada. E ela ali, como estava sendo comparada a um ser superior equivalente a esse deus, não era bem vista para o templo. Por esse motivo, Lucílio tinha que se manter afastado dela. A conversa se encerrou por aí, com o tio desejando que o deus dele abençoasse ela e foi embora. Erin não se impactou com as palavras duras do tio, pois infelizmente ela já estava acostumada a escutá-las. Na sua outra vida, todos tratavam ela como se fosse algo antinatural, diferente, a ofendiam com palavras pesadas e muito duras. Mas Erin aprendeu com as suas experiências passadas que o problema não era ela, e sim essas pessoas que estavam ao seu redor. Apesar de tudo, ela ainda estava pensando sobre as palavras ditas pelo tio, porém ela sabia que a intenção dele não foi de fato ofendê-la, apenas estava deixando claro a visão dele sobre o que ela representava. Ela desejou aos céus que pudesse resolver aquele problema que estava incomodando o tio, que era a aparência dela não estar de acordo com sua idade. Apesar de não acreditar muito que o seu pedido fosse ouvido, ela ainda assim o fez. Na manhã seguinte, ela acordou com a aparência de uma menina de 10 anos, normal, assustando-os demais, que no caso era Erno e a babá. Depois de pedir para ficar sós com a filha, Erin contou pro pai o que aconteceu. Ela disse o que desejou na noite anterior, que queria ter aparência condizente com sua idade e que ao acordar ela estava daquele jeito. Erno explicou que os dragões tinham algumas habilidades e uma delas era realizar desejos. Erin começou a lembrar de todas as vezes que ela desejou algo e que isso aconteceu por acaso, como quando ela quis fugir do salão de festas lá da família Ethan por estar se sentindo ameaçada e terminou lá no orfanato, ou quando ela e Enoch foram sequestrados e ela desejou que Lucílio aparecesse para salvá-los, e também quando ela desejou que Erno não ficasse mais doente por conta da loucura. Todos esses foram desejos realizados por ela por ser um dragão. Para testar essa teoria, Erno então a convidou a treinar essa habilidade, pois agora ela não era mais uma criancinha como no passado, fazendo esses desejos de forma inconsciente. Ele pediu que ela imaginasse alguma coisa que ela desejasse naquele momento. Ela então disse que queria um copo d'água, pois todas as vezes na manhã que ela acordava, ela tomava um copo com água. Erno pediu que ela imaginasse todos os detalhes desse copo com água, a imagem, a textura. Ele então se concentrou bastante, pensando na quantidade, na transparência, e de repente, uma avalanche de água inundou seu quarto, assustando até a empregada que estava do lado de fora aguardando por eles. E eu acho melhor ela dar um jeito de imaginar como secar tudo isso, viu? Porque, poxa, vai ser muito difícil para os empregados ter que enxugar isso aí. Erno, ele ficou muito feliz ao ver que Erin tinha conseguido realizar um desejo, pois aquilo tirava qualquer dúvida de que ela era um dragão. Só que Erin foi bem vacilona, viu? Ela não desejou limpar tudo aquilo não, ficou a cargo dos empregados mesmo. Ela pediu para a babá prepará-la para eles irem ao templo, pois ela não levou aquelas palavras do tio pro coração e decidiu ir lá para tentar fazer as suas artimanhas para salvá-lo do futuro que era esperado por ele na novela e também tentar ver Lucílio. Já Erno estava preocupado dela ir para lá, então deu todos os tipos de ordens para a nova escolta de Erin, que era Iona Olsen, uma cavaleira que fazia parte dos cavaleiros lá exclusivos da família. Quando chegou ao templo, junto com sua escolta, Erin ficou encantada com o tamanho do lugar. Era realmente enorme o templo e haviam vários visitantes. Ela tinha esperança de conseguir convencer o tio a liberá-la para ver Lucílio. Porém, ela quase mudou o motivo de ter ido ali quando viu um sacerdote metendo a porrada em um híbrido prisioneiro. O híbrido estava sendo acusado de ter roubado algo e estava sendo espancado sem nenhuma piedade. Ele então interveio, mandando que o sacerdote parasse com aquilo, pois ele já estava passando muito do ponto, e parecia até que a intenção dele não era sequer punir, sim silenciar o híbrido para sempre. De início, o sacerdote nem quis dar moral para a garotinha, né, enchendo seu saco. Mas quando ele viu as roupas caras que ela usava, e que ela também tinha até uma cavaleira como escolta, percebeu que ela era uma nobre de muito dinheiro, o que significava que deveria ser uma patrocinadora do templo. Então tentou argumentar com ela, dizendo
que aquilo era apenas uma punição. Só que Erin não deu ouvidos às suas queixas e pediu que a escolta pegasse o prisioneiro e levasse para receber tratamento médico. O sacerdote não gostou nada daquilo, mas Erin só ignorou. Pediu para ele mostrar onde estava seu tio Crono, pois ela precisava falar com ele. Quando ele viu que ela era parente da segunda pessoa mais importante do templo, a postura dele mudou por completo. Pediu desculpas pelo comportamento grosseiro e pela maneira ultrajante com que falou com ela, e ajudou ela a ir aonde estava o tio. Só que chegando lá, o tio estava numa sala junto com o sumo sacerdote e eles não tinham acesso de entrar. Então ele pediu que ela ficasse aguardando do lado de fora até que eles saíssem. Só que Erin ignorou isso e abriu a porta e se mandou. Quando ela abriu a porta, ela encontrou o tio levando várias chibatadas nas costas do sumo sacerdote para expiar seus pecados. O Snape da Shopee estava se remoendo de culpa pelo que aconteceu com a amada dele e ele não ter conseguido ter feito nada para impedir. E tudo indicava que ela havia falecido devido a algum ataque de híbridos ou alguma coisa relacionada ao tio. E falando aqui de híbridos, eu estou falando dos homens bestas, mas eu acho que fica melhor chamar de híbridos do que homens bestas, né? E também os híbridos aqui na história tem uma categoria que é chamada swings. Então toda vez que eu falar swings, você sabe que eu tô falando desses homens bestas ou híbridos. Erin já entrou fingindo que tinha se perdido, já que ela não tinha estar ali dentro, né? Mas que logo saber do sumo sacerdote, porque ele estava batendo em um dos maiores contribuidores financeiros do templo. Sem graça, o sumo sacerdote tentou argumentar que ele só estava espiando os pecados do Crono. Só que Erin engoliu a história. Ignorando totalmente a santidade ali, ela caminhou até o tio querendo saber por que ele estava permitindo esse tipo de abuso só porque ele se sentia culpado pelo que aconteceu com a amada. Ela também disse que nada do que ele fizesse de torturoso apagaria a culpa que ele estava sentindo. Mesmo que ele não quisesse se perdoar, pediu que o tio viesse com ela, pois ela tinha um jeito melhor de lidar com aquela situação, sem que ele precisasse ser tão duro consigo mesmo. Afinal, ele tinha família para poder fazê-lo feliz. Vendo aquilo, o sumo sacerdote tentou se defender, explicando que ele não estava torturando nem nada do tipo Cronos. Ao contrário, ele estava fazendo exatamente o que o Cronos pediu a ele. Ele não quis saber daquela conversa, voltou a ignorar o sacerdote, só quis saber do tio se ele estava sentindo dor, se precisava de ajuda. Só que Cronos não estava afim de discutir nada com ela, muito ao contrário, ele estava bastante bravo porque ela se intrometeu no seu castigo. E ignorando os comentários que o tio fazia, Erin só pediu ao sacerdote para liberá-lo para sair junto com ela. Só que o sacerdote disse que não podia fazer aquilo porque o Crono estava muito machucado e precisava receber tratamento médico. Erin então subiu no altar, que era proibido, e usou a sua habilidade de cura recém-aprendida para ajudar a curar os ferimentos do tio. O sumo sacerdote ficou bem boquiaberto ao ver o grande poder de um dragão, pois ele sabia que ela era um dragão, que era muito mais forte do que de qualquer mago existente. E sem outra alternativa, já que Crono estava curado, ele teve que liberá-lo para ir junto com ela. Crono estava ali agindo que nem o pai dele, o Miriel, todo tsundere. Enquanto Erin ficava ali mostrando para ele que tinha crescido como ele desejava, ele fingia que não estava levando ela para ir ver Lucílio do jeito que ela queria, e sim que estava obedecendo uma ordem da matriarca que ele não poderia desobedecer. Quando eles chegaram ao subsolo, onde Lucílio estava 5 anos criando pedras para a igreja, havia um selo mágico na porta que impedia ele de sair. E Crono pediu até para Erin que tivesse paciência, porque ele precisava usar, uma magia para remover aquele selo e levava um certo tempo. Mas Erin achou que não era necessário ele fazer nenhuma magia para abrir, que era só gritar pelo amigo que ele viria. Mesmo o tio dizendo que a porta era muito espessa, então ele não ouviria nada do lado de dentro, ela encheu os pulmões e gritou mais forte que ela conseguiu o nome do amigo. E não é que ele escutou. Lucílio abriu a porta com aquele seu rosto angelical e obediente, agradecendo por ela ter ido até lá vê-lo. E como de costume de Lucílio, ele se comportava como seu fiel cachorro, já se agachando no chão e chamando ela de mestra, para o constrangimento de Erin, pois o tio estava ali sem entender nada. Agora que havia conseguido ter contato novamente com seu amigo, Erin já estava pensando nas próximas ações que ela precisaria tomar, como ela conseguiria libertar os Swings, que era o povo híbrido, da escravidão, e como nomearia Lucílio como sumo sacerdote, pois ele se torna o sumo sacerdote da nova
solo. Só que de todas as missões que ela queria fazer, a mais difícil para ela, no entanto, era conseguir remover as crenças limitantes do tio e evitar que esse tivesse um final infeliz. Lucília questionou se a visita dela era por conta do festival que aconteceria dali a alguns dias. Ele nem lembrava desse festival. Esse evento acontecia para comemorar o deus Arma. Porém, como ela não tinha nenhuma outra desculpa para estar ali, ela disse: é isso mesmo, valeu. Lucília estava muito emocionado, daquele jeitinho louco varrido dele, demonstrando total servidão à sua mestra na frente de Crono, que ficou se questionando quando foi que o seu sacerdote tinha se tornado escravo da matriarca do Zeta. E por muito pouco Lucília não esclareceu que ele não era um escravo e sim seu cachorro. Ele só faz piorar a situação. Enquanto isso, lá no time da vilania, o suposto pai de Eren estava fechando um acordo com um cara lá estranho. Ele queria conseguir a guarda de Eren de volta e parecia que esse desconhecido estava propondo um jeito de fazer isso. Esse suposto pai de Eren, ele estava gastando o dinheiro que conseguiu tudo com bebida e apostas. Um amigo dele até questionou de onde ele estava tirando essa grana, já que ele tinha sido expulso da família Eta por não fazer nada da vida. Então ele não tinha dinheiro. O homem estava confiante de que ele iria conseguir restaurar sua honra e iria ficar ainda mais rico do que ele era antes, devido ao esquema que ele estava aí entrando. Já Rio Rosamund, que era a pessoa por trás desse contato com o suposto pai de Eren, acreditava que esse homem era muito fácil de manejar. O cara que tinha entrado em contato com o suposto pai de Eren era o Salim. E ele e Rio é que estava ali por trás do Atar. E o plano atual deles era esperar que as coisas ficassem ainda mais caóticas dentro do Império para depois eles agirem. Já o Rio achava que Eren estava sendo muito fácil de ser enganada, pois ela tinha uma mente ainda muito imatura. E acreditava que em breve ela se tornaria o seu dragão de estimação e colocaria a marca do dragão nele, fazendo ele realizar todos os desejos que quisesse com a ajuda dela. E para isso, ele estava ali todos os dias marcados de suas aulas, fingindo ser um professor legal e ingênuo. Inclusive, começou a explicar para ela como funcionavam os desejos dos dragões e o motivo pelo qual tantas pessoas tinham interesse de se tornar pai de um dragão. Os antigos dragões que surgiram naquele mundo realizaram desejos um tanto perigosos pelos humanos que criaram a afinidade. Por isso, quando surgia um dragão no mundo, trazia uma certa inquietação ou ganância nas pessoas. Quando Eren ouviu essa história, ela começou a questionar a intenção dos seus familiares em ficarem tão felizes por ela ser um dragão. Ela estava começando a acreditar que era porque ela podia realizar seus desejos e não por amor verdadeiro a ela. Inclusive, até achou que era por conta disso que ela ganhou o posto de matriarca, pois não seria algo normal, sendo que ela não era da linha direta da família, ela ainda era uma criança, não tinha motivo para ela ocupar aquele cargo. E eu acho aqui que esse pensamento dela é muito torto, porque bem antes mesmo de descobrirem que ela era um dragão, quando achavam que ela era apenas um largato rosa, todo mundo já tratava com muito amor e carinho. Rio fingia não saber que ela era um dragão, mas notou que as palavrinhas que ele estava dizendo para ela tinham implantado ali uma sementinha da dúvida sobre o amor que ela recebia do Zeta, o que era perfeito para ele. Fingindo preocupação com o que rolava na sociedade, Rosamund também pediu para Eren para que tomasse cuidado ao andar nas ruas, porque apesar de ser uma dama nobre, o ambiente da cidade estava meio estranho e sugeriu que ela não ficasse perambulando sozinha e sempre levasse uma escolta. Eren entrou no fingimento dele, mesmo sabendo que ele estava por trás do que estava acontecendo na capital, então começou a fingir não saber o que poderia estar causando aquela situação, começou a questionar ele se ele tinha alguma ideia. E começou a fingir que ele ouviu aqui e acolá, que era algum tipo de substância ilícita que estava sendo espalhada de forma proposital e que estava até surgindo suspeitas de contrabando em algum lugar. Essas falas do seu tutor só deu mais certeza ainda para Eren que ele estava sim envolvido em tudo isso, porque era informação demais que ele sabia. Como ela estava olhando para ele de forma muito desconfiada, o Rio começou a questionar por que ela estava ali encarando ele daquele jeito. E para fingir que não estava desconfiada dele, ela só disse que ele era bonito demais e ficou os dois ali fingindo que não sabia um segredo do outro. Já em outro momento, Eren estava olhando os pássaros no terraço da mansão Eta, quando seu pai, o Erno, foi lá vê-la. Ele queria saber se a visita dela ao templo tinha sido tranquila, se o irmão havia tratado bem, e ela tranquilizou o pai dizendo que tinha tudo ocorrido de boa, que nada de ruim aconteceu. Só que Erno comunicou a ela que dali a um mês aconteceria um banquete no Palácio Imperial, onde seria anunciado a todos que ela era a nova matriarca da família, e que até lá ela deveria esconder essa informação de terceiros. As únicas pessoas que sabiam que Eren era um dragão e que ela já
era a matriarca do Zeta, eram as pessoas mais íntimas ali do círculo dela. Quando ele tocou sobre esse assunto, Eren voltou a lembrar do que o Rio falou pra ela, né? Sobre as pessoas quererem ser o pai de um dragão para conseguir obter seus poderes. Só que ela não contou ao pai dessa desconfiança que ela estava sentindo dele e da família Eta. O festival do Deus Arma começou e Eren estava na companhia de Lucílio. O menino estava agora disponível para voltar a segui-la por aí, mesmo sendo o futuro papa do templo. O amigo agora já tinha 14 anos e Eren já estava ansiosa para o futuro ao lado da prima dela, porque Lucílio era um par romântico da Charney na novela. E mal sabe ela que o futuro pode mudar, né? Caminhando pelo festival, os dois viam a galera ali fazendo desenhos em um mural e Eren convidou o amigo para participar dessa brincadeira. Mesmo Lucílio dizendo que não sabia desenhar, o menino fez uma obra de arte que chamou a atenção de todos, né? A humilhação de Eren, que as pessoas ficaram comentando que aquele desenho só podia ser feito por uma criancinha que não sabe desenhar. Enquanto eles se divertiam pelo festival, todas as participações de Lucílio em alguma brincadeira, ele ganhava em primeiro lugar. Ele conseguia fazer tudo com perfeição. Já no final do dia, Lucílio agradeceu a Eren pela oportunidade de se divertir ao lado dela no festival, pois ele estava há bom tempo trancado, né, fazendo aquelas pedras sagradas. Nesse momento, uma folha com fofocas locais caiu sobre o pé de Eren. E nessa folha estava contando sobre que em breve um tal rei dos Suins surgiria para libertá-los dos humanos malvados. Sem entender o que aquilo estava querendo dizer, Lucílio então explicou para ela que existia uma lenda ali entre os Suins de que um rei surgiria para salvar eles da escravidão. Eren não sabia nada disso, também não lembrava disso na história e ficou também muito desconfiada porque aquele esboço estava parecendo um dragão, né? Eles continuaram no festival e Lucílio a levou para ver o pôr do sol de um local lá que ele achou e Eren ficou encantada com a vista porque era muito bonita. Aproveitando o momento, ela agradeceu ao amigo por tudo que ele fez por ela, né, durante todo aquele tempo, 5 anos que ela passou hibernando, e também falou que ela não entendia porque ele sempre ajudava e seguia ela para todo canto, pois ela não tinha nada para oferecer a ele, já que ela não conseguia ser que nem ele, fazer tudo com perfeição. Lucílio então explicou para ela o motivo de sempre segui-la. Quando eles se encontraram pela primeira vez, ele e o sumo sacerdote haviam feito uma aposta, onde a vida dele estava em jogo. Ele ficaria 3 dias na beira da estrada esperando que alguém o resgatasse. Se ninguém viesse, ele viveria de acordo com o que o sumo sacerdote quisesse. Mas se alguém o resgatasse, ele seria livre para fazer sua escolha. E foi exatamente Eren que o resgatou. Na verdade, ela só ofereceu comida a ele e ele que saiu correndo atrás dela. Lucílio disse que o mundo precisava de alguém como ela, que não fazia julgamentos, que não era preconceituosa, além de Eren ter um coração muito caloroso e puro e com forte senso de compaixão ao próximo. Eren ficou extasiada, né, com o jeito que o amigo falava sobre ela, e ela não estava conseguindo achar ele muito semelhante à personalidade do Lucílio da novel. Ele parecia mais com a idealização dela de um anjo da guarda, que ela imaginava quando criança, do que com o personagem da novela adotada. Ela então agradeceu ao amigo, dizendo que ele também era o mesmo tipo de pessoa que ele pensava dela, mas no fundo ela não achava que aquela amizade entre eles duraria por muito tempo, já que acontecimentos da novela fosse desenrolar, no caso ele se tornar o papa do templo e marido da sua prima Charney, eles não teriam mais aquele tipo de contato. Da mesma forma como ela achava que a amizade dela com Richard também acabaria. E falando em Richard, ele tinha tirado uma semana de férias da Torre dos Magos para poder participar do festival. Isso era o que ele falou para o mestre da Torre dos Magos, que não gostou nem um pouquinho dessas férias, até porque ele sabia que Richard não era de religião nenhuma, então não fazia sentido ele pegar a férias só para poder participar desse festival, e deixou claro ao seu futuro sucessor que ele deveria tomar cuidado com o surgimento de um dragão aí. Tinha um ditado popular sobre tomar cuidado para que o dragão não pegasse. Era tipo o bicho-papão pros matos. Richard não se importava com nada disso, só prometeu que ele iria estudar em casa e voltaria depois de uma semana. Daqui em diante, o roteiro foi baseado na tradução em espanhol, porque em português ainda não foram traduzidos. Então, poderá haver algumas divergências no futuro quando a tradução BR sair. Uma nova reunião foi marcada com os filhos de Miriel Ethan, e dessa vez o próprio ex-patriarca estava ali acompanhando Eren, devido a Erno estar muito ocupado com outras atividades e não poder acompanhá-lo. Os filhos estavam muito animados com o crescimento repentino de Eren, situação que eles acreditavam ser pelo fato de ela ser um dragão e ter um crescimento diferente dos humanos. Só que Miriel não estava gostando da barulhada toda e gritou pros filhos para eles pararem com a conversa. Ali era uma reunião, né? E assim que ele obteve o silêncio que queria, Eren começou a verificar
verificar qual eram os relatórios dos seus tios, né? Porque ela pediu para cada um investigar alguma coisa na reunião anterior. A tia Nela foi a primeira a falar, dizendo que ela estava impedindo a entrada de qualquer substância suspeita no porto que ela administrava. Já o tio Riel, que era professor acadêmico, ele ficou a cargo de investigar o paradeiro do pai dela, o biológico, porém ele ainda não tinha obtido nenhum sucesso. O tio Chaniel também estava com o mesmo cargo de verificar o paradeiro do pai dela, junto com seu esquadrão, e também ainda não tinha nenhuma pista, mas ele ainda estava ali, confiante que uma hora ou outra ele seria pego. O tio Crono sendo sacerdote. Mas foi a tia Cré, a blogueirinha, que trouxe bastante novidades. Como ela dominava ali a alta sociedade, ela tinha muitos contatos. E um desses contatos falou para ela que os prisioneiros do templo, que trabalhavam em troca de comida e moradia dentro do templo, estavam demonstrando os mesmos sintomas dos viciados lá em Atá, das ruas. Sem contar que o ministro, no caso o sumo sacerdote, parecia ter conhecimento do que estava rolando ali dentro do templo e não estava fazendo nada, além de estar aceitando uma visita bem suspeita. Crono ouviu aquilo, não gostou nada das observações, disse que a fonte dela estava mentindo, e a irmã ficou muito chateada, dizendo que a fonte dela era confiável, até porque era uma fonte de dentro do templo, o que fez Crono querer saber quem era essa fonte e ela se negar a dizer, né? Ela vai dizer o nome da fonte para ele chegar lá e matar o cara. A discussão entre os dois ficou bem acalorada, porque Crono defendia o templo cegamente, enquanto a Cré se sentia muito irritada por ele levar mais em consideração o templo do que ela, que era a família dele. Erin, no entanto, ela conseguia compreender a reação do tio e não acreditar no que estava rolando no templo. Afinal, ele passou boa parte da vida dele ali dentro, recluso. E agora estavam ali questionando a santidade do local e o comportamento dos sacerdotes que eram subordinados dele. Porém, quando ela visitou o templo, ela viu que existia sim um comportamento abusivo por parte dos sacerdotes com os prisioneiros suins, além de que ela descobriu que aquele prisioneiro que ela ajudou estava sendo acusado de ter roubado uma água sagrada, que ela acredita agora ser o Atá, que já estava ali circulando por dentro do templo. Além de saber que o sumo sacerdote era um homem muito ganancioso, então o relato da tia não era de todo impossível de ser real. Erin parou a discussão e pediu que a tia continuasse dando seu relatório. A Cré então continuou dizendo que foi dito que alguma coisa estava rolando no sótão do templo, pois haviam pessoas suspeitas entrando e saindo e que algo estava sendo armazenado lá. E estava mesmo. Era no sótão do templo que estava sendo armazenada caixas e mais caixas de Atá que eram distribuídas tanto dentro do templo quanto vendidas para fora. O sumo sacerdote estava nesse esquema junto com Salim, que é aquele cara que a gente viu anteriormente, com o pai de Erin. O sumo sacerdote, ele estava ganhando muito dinheiro com esse esquema de Atá, principalmente ali dentro do templo, porque ele tinha que pagar pelos serviços prestados pelos prisioneiros, porém, ele estava dando Atá no lugar desse pagamento. Como eles estavam viciados na bebida, eles preferiam receber Atá de pagamento ao invés de receber dinheiro, então ele não estava gastando nada com o serviço dos caras. Salim, que era seu aliado, ele também era um suin, porém, ele tinha uma visão muito torta do que era o povo dele suin e acreditava que sacrifícios eram necessários em prol dos objetivos que ele achava que eram grandiosos demais. Na cabeça dele, queria garantir um futuro muito melhor para as futuras gerações, usando aquelas pessoas como cobaias. Até o sumo sacerdote, que estava ali como aliado dele, achava ele uma pessoa bizarra, porque Salim estava sacrificando a própria espécie e ele não demonstrava nem um tiquinho de remorso. No entanto, o próprio sumo sacerdote, ele não podia dizer muita coisa, né? Porque ele estava também se utilizando dessa maldade do Salim contra o próprio povo dele para ganhar dinheiro. Caminhando ali pelos corredores do templo, ele acabou se encontrando com Lucílio, que começou a fazer questionamentos para ele sobre como a galera ali dentro do templo estava parecendo estar feliz demais, sabe? Uma felicidade tanto estranha. Vamos só lembrar que Lucílio passou esses anos todos trancado lá naquela sala e só saiu porque Erin apareceu. O velho fingia que aquele comportamento de todos era natural, porque todo mundo estava sendo protegido pelo Deus Armá. Então estavam muito gratos por isso, e a gratidão trazia felicidade. Lucílio só lembrou ao sumo sacerdote que realmente o Deus dele estava ali entre eles observando tudo. Lembrando novamente aqui, Lucílio fala diretamente com esse Deus responde a Lucílio. Então, no mínimo, Lucílio tem noção do que tá rolando. O sumo sacerdote, ele sentiu que Lucílio tinha algo para falar para ele, mas estava ali enrolando, então pediu que o garoto falasse logo. Só que o Lucílio fingiu que não tinha nada para perguntar a ele, com aquele sorrisinho de quem já sabia a resposta da própria pergunta.
Já Rio Rosamond estava lá todo confiante para mais uma aula com Erin, achando que destruiria o Zetan e pegaria esse dragão para si. Mesmo depois dele descobrir que talvez Erin tenha criado a marca Querno, ele notou que a marca não foi concluída corretamente, então ele ainda tinha uma chance de mudar aquele jogo e fazer com que essa marca fosse para ele. E ele viu uma ótima oportunidade surgindo quando Erin contou para ele que ela havia bebido sem querer o ataque. Isso aconteceu porque depois dela contar à família sobre essa substância, ela ganhou uma amostra. Só que ela colocou essa amostra do lado da cama e foi dormir. A babá, sem saber do que se tratava, achou que era uma garrafa d'água e colocou no seu copinho de água que ela bebia todas as manhãs. Então, quando ela acordou, ela viu o copo d'água dela cheio, ela só bebeu. Depois que ela foi perceber que o que estava dentro daquele copo era Tá e não água normal. E agora ela estava ali morrendo de medo de ela se tornar uma viciada e que a família descobrisse. Então ela não contou para mais ninguém, só a babá sabia que ela tinha bebido o frasquinho que estava ali, mas também não sabia que aquilo era Tá. E ela resolveu contar isso para o Rio porque ela sabia que o Rio estava envolvido com isso, então ele poderia saber quais seriam os sintomas, quanto tempo os sintomas iam demorar para aparecer, o que ela poderia fazer para não ficar louca que nem as pessoas estavam bebendo aquela substância. E eu juro que quando ela começou a contar isso para ele, eu achei que era uma fique para poder pegar ele em algum esquema. Só que ela realmente bebeu o ataque. Para vocês terem noção, até o Rio ficou desconfiado da conversa, achando que também podia ser uma pegadinha, mas vendo o nervosismo dela, desesperada por ter bebido a substância, ele notou que realmente aconteceu aquilo e ela estava sim buscando sua ajuda. Ele nem sabia porque ela estava tão preocupada, porque como um dragão, aquela bebida nem faria efeito nela. E se fizesse, seria algo bem pequeno. Mas ele não podia perder essa oportunidade, né? Para criar uma ligação ali com ela, puxar confiança. Então ele fingiu que não poderia ajudar com partes financeiras, porque a família dele era de barões, então eles não tinham muito poder. Mas prometeu que além de não contar nada para ninguém sobre o ocorrido, iria dar um jeito de ajudá-la. Mais tarde, junto com o pai, lá no salão do trono da família Eton, Erin estava muito preocupada em ter que pedir ajuda do vilão da novel para poder lidar com a situação de ter se metido com a Tá. Ela não queria que Erno descobrisse por algum motivo, então ficou calada. Eles estavam ali naquele salão para ela receber as relíquias da família. No caso, eu acho que vocês lembram que cada personagem importante da linhagem, eles têm um artefato. O avô Miriel tem a espada flamejante, o Erno tem os brincos e a outra peça que estava faltando era a conta de dragão, que é uma esfera mágica. E essa esfera mágica escolheu Erin como dona, porque cada artefato ele escolhia seu dono, não eram as pessoas que escolhiam ele. Então ela estava ali para receber a sua conta de dragão. E ele ensinou a Erin como ela deveria utilizar essa conta. Pediu que ela segurasse o objeto com as duas mãos e desejasse do fundo do coração dela alguma coisa, para que a conta realizasse. Erin então desejou que o problema do Atá fosse resolvido, que os prisioneiros ruins fossem liberados e que o mundo vivesse em paz. Quase o Miss Brasil, né? Porém, não sentiu nenhum efeito de que a peça realizou seu desejo, o que fez Erno querer queimar a conta, dizendo que, infelizmente, aquela peça ela tinha um ego, no caso, ela tinha consciência. E como ela tinha consciência, só realizaria os desejos que ela quisesse. E quando ela não sentiu que o desejo foi realizado, o pai queria queimar a conta porque não estava obedecendo a sua filha. Erin, é claro, o impediu de fazer isso e contou ao pai o que ela havia pedido. Erno a tranquilizou, dizendo que a família inteira já estava se esforçando para resolver aquele problema do ataque. Ela continuou mantendo ali em segredo sobre ela ter tomado a substância, cumprindo assim a promessa que ela tinha feito com o Rio Rosamond de manter aquele segredo somente entre eles dois. Só que ela sabia que o pai dela também estava escondendo alguma coisa dela. Na verdade, ambos tinham consciência que um estava escondendo algo de outro, mas ninguém ali ficou questionando o que era. Continuou fingindo ser um bom pai e uma boa filha. Já nosso cachorro sacerdote recebeu uma informação do seu deus Armar, dando pistas de algo relacionado ao ataque. E ele chamou Erin até o litoral para verificarem isso. Ele comentou com Erin sobre as suspeitas que estavam rolando dentro do templo, do comportamento diferente dos prisioneiros e como o sumo sacerdote parecia estar ocupado demais e não tinha tempo de resolver os problemas que estavam rolando dentro do templo. Erin estava até disposta a explicar para ele tudo o que estava rolando enquanto ele estava ali trancado dentro do templo, porém Lucílio interrompeu porque ele já sabia de tudo através do seu deus Armar. Inclusive, ele a chamou porque esse deus deu uma solução para resolver esse problema. Ele a levou para um barco
tinham atracado ali à beira-mar, havia vários barcos abandonados, atracados ali, e dentro desses barcos haviam várias caixas de Atá. Ele explicou que era dessa forma que o Atá estava entrando no Império de Oriente, como se fosse uma embarcação abandonada, derivando, sem nenhuma suspeita. Ele tinha noção que aquela substância causava um vício muito intenso e achava imperdoável que aquilo estivesse sendo comercializado dentro do templo do seu deus Armar. Lucílio revelou que a resposta dada pelo deus dele, o Armar, de como ele deveria resolver essa situação, tinha a ver com Erin, pois ela seria a única capaz de salvar o templo da corrupção e as pessoas híbridas. Já Erin não achava que ela tinha poder para tanto, ainda mais quando tinha várias coisas que ela ainda não sabia fazer. Só que Lucílio esclareceu que isso não era nenhum problema, pois o deus Armar havia pedido para ele transmitir algumas palavras que seriam úteis para ela, e pediu um pouco mais do tempo dela porque a conversa seria longa. Enquanto isso, Rio Rosenblatt estava tomando uma decisão bem arriscada para conquistar a confiança de Erin. Ele pediu para que seu funcionário roubasse a receita da cura do Atá, que estava no controle de Salim, que era seu aliado. Mesmo o subordinado achando bem estranho ele estar quebrando ali a confiança com seu aliado, Rio não se importava nem um pouco, porque já era algo que ele faria um dia ou outro, porque o Salim só era algo passageiro para ele cumprir ali um propósito e depois também seria descartado por ele. Na sua última visita à mansão do Zeta, ele prometeu duas coisas a Erin. Primeiro, que ele entregaria qualquer informação que ele obtivesse sobre o tratamento do Atá. E segundo, que ele forneceria para ela, sempre que estivesse em aula, uma certa quantidade da bebida para que ela não entrasse em abstinência e todos descobrissem que ela havia consumido o Atá. Sua intenção não era, de fato, ajudar Erin, mas sim conseguir ganhar a confiança dela. Em suas investigações sobre a garota, ele descobriu que ela trocava muitas cartas com Albel, o dono de um orfanato rural, e ele queria saber o motivo disso. Parecia que eu sabia da identidade de Albel, mas não sabia o que tinha a ver a amizade de Erin com ele, e muito menos porque ela vivia patrocinando especificamente esse orfanato. Então ele estava ali bem desconfiado da amizade desses dois, se tinha algo a ver com ele, se estavam tramando algo. E para complementar, ele também recebeu uma carta sem nenhum remetente que falava sobre o irmão dele. Então muita coisa estranha estava rolando ali. No templo, dois híbridos estavam descansando e um deles começou a falar sobre o surgimento do rei, das lendas dele, que salvaria eles da escravidão e da maldade que eles estavam sofrendo ali com os humanos. Ele contava que ele viu essa lenda aparecer bem na frente dele, que ele foi salvo por ela, que assim como dizia a lenda, ele sentiu aquela energia cálida que era descrita quando você se encontrava com esse tal Salvador. Quem ficou curioso com essa conversa foi Salim, que estava ali próximo, e chegou perto deles querendo saber um pouco mais sobre o que era essa lenda aí. Como Salim era o diretor do templo e um Sui que nem eles, os meninos contaram super de boa para ele o que eles descobriram. Salim achou bem interessante o que ambos estavam ali falando e resolveu fazer algo com os meninos, mandando eles fecharem os olhos, e eu espero que ele não tenha matado os bichinhos. O que Lucílio contou para Erin no passeio ao litoral foi onde ela encontraria, no quarto do sumo sacerdote, os materiais necessários para levá-la a julgamento. Em uma gaveta dentro do quarto dele, estava escondida todas as provas irrefutáveis sobre a negociação de Atá, o envolvimento dele com Salim e tudo mais. Ela só precisava mostrar isso ao imperador, que faria o restante do trabalho. A descrição de onde estavam escondidas essas informações foi tão bem detalhada que Erin achou que Lucílio tinha entrado ali escondido e achado esses documentos. Só que o sumo sacerdote deixou claro que ele não fez nada disso, que essas informações vinham do deus Armar, pois o deus, além de ajudar quem precisava, também punia quem merecia. Já em sua mansão, ela pediu para sua babá preparar tudo, pois ela voltaria ao templo. Crono Eton estava desfilando sua cara mal-humorada ali pelo templo, os sacerdotes querendo saber porque ele sempre tinha aquela aparência de que mataria um a qualquer momento. Para sua surpresa, ele viu que a sobrinha estava lá, alimentando os prisioneiros híbridos, e foi direto para ela para saber o que ela estava fazendo, se ela estava achando que ali era o pátio de recreação dela. Só que Erin ignorava o comportamento antipático do tio e falava com ele de forma animada. Ela foi ali querendo saber o paradeiro daquele híbrido que ela havia salvado da punição do sacerdote e que ela mandou para a enfermaria. Ele simplesmente tinha desaparecido, mas o tio não queria saber nada sobre isso, apenas insultou o fato dela estar ali gastando o tempo dela com aqueles seres. Erin ficou bem chateada com o comentário dele, disse que sabia que quando ele era mais novo ele sempre foi apegado aos animais, então não entendia porque ele se comportava assim com os homens híbridos. Além disso, alertou que os híbridos
eram seres mais frágeis do que os humanos e por isso precisava da ajuda deles, e ela estava disposta a ficar do lado deles e salvá-los. Esse comentário deixou o Crono bem furioso, porém ele não teve tempo de ficar ali discutindo com ela, pois a escolta de Eren voltou depois de realizar algumas tarefas ordenadas por ela. E Eren aproveitou o ensejo para se despedir do tio, saindo com sua escolta. Porém, Crono ficou com aquelas palavras ditas por ela na cabeça, porque foi bem semelhante ao que ele escutou da amada falecida dele. Também apoiava os híbridos e acreditava que eles eram seres mais frágeis e por isso ela ficaria do lado deles para protegê-los. Eren estava ali no templo caçando híbridos machucados para curá-los ou enviá-los para a enfermaria, com a ajuda da sua escolta. Quando ela finalmente parou para descansar sozinha, encostando-se no muro, ela ficou refletindo sobre como tudo aquilo estava acontecendo dentro de um templo, um lugar onde deveria ser de paz e acolhimento. Ela desejou que ela pudesse ver com seus próprios olhos o que estava rolando de fato com a Tá ali dentro. Esse desejo acabou sendo realizado quando um muro abriu uma entrada secreta para ela. Na verdade, aquela entrada nem existia, fosse o desejo de dragão que criou aquela rota para ela poder ver o que estava acontecendo no templo com a utilização do ataque. E ela resolveu ir lá investigar sozinha. Enquanto ela andava pelaquele grande corredor, ela começou a sentir um cheiro de atá vindo de algum lugar e foi seguindo o cheiro até encontrar o local onde tudo estava rolando. Ela viu que vários híbridos trabalhavam carregando caixas e sendo guiados por sacerdotes. E bem lá no topo estava o sumo sacerdote vendo tudo e comandando a galera. Um dos sacerdotes que estavam cuidando dos híbridos, ele mandou que um desses suíns fosse verificar a segurança do local, ver se tinha alguém por perto, alguma pessoa estranha. E vendo que o cara estava indo pro mesmo lugar onde ela estava, ele correu para se esconder, conseguiu se safar, transformando-se em um dragão bem a tempo e se mantendo bem no alto, numa distância segura, que não desse para ser vista, segurando o vestido e os acessórios, porque quando ela se transforma, ela fica pelada, né? Porém, sua sorte não durou muito, porque assim que ela desceu, achando que estava livre para poder voltar, observar o que estava rolando, ela acabou se esbarrando com o Salim. O homem ficou bem espantado ao vê-la, mas por conta do barulho e da possível aproximação de mais pessoas até onde eles estavam, Salim estendeu a mão para ela, oferecendo-se para ajudá-la a tirá-la dali com segurança. E ela aceitou. Ele a levou para onde ficavam os presos em suas celas. E Eren viu até o híbrido que ela estava buscando bastante machucado de novo. Pelo menos ele não morreu, né? Havia vários outros híbridos presos ali, desesperados. E percebendo que ela estava em choque com aquela situação, Salim disse a ela que não precisava temer, pois o mesmo não aconteceria com ela. Que aqueles híbridos que estavam presos, eles estavam ali porque haviam cometido os delitos. Mas, quanto a ela, poderia ficar tranquila porque ele não tinha nenhuma má intenção. Só que tudo isso era o contrário, né? Ele trancou ela dentro de um quarto e saiu por um momento. Eren ficou bem furiosa porque quando ela percebeu que Salim não era uma pessoa legal, ela tentou fazer um desejo de sair dali e voltar para a mansão Ethan. Só que seu desejo não funcionou e ela continuou no mesmo lugar. Então ela estava bem frustrada porque ela não sabia como fazer as habilidades de dragão funcionarem. Será que ela tinha mana baixa? Será que só podia fazer um desejo por dia? Ela não entendia ainda como funcionavam seus poderes de dragão. E como ela não podia fazer nada com sua magia, ela tratou de procurar onde estavam seus vestidos e os acessórios para tentar fugir dali em qualquer oportunidade que surgisse quando aquela porta fosse aberta. E enquanto ela procurava pelo quarto, ela viu que tinha vários documentos, papéis por ali e achou uma carta que estava endereçada a Salim. O conteúdo da carta falava sobre começar a cultivar os materiais que criavam a Tá dentro do Império Oriede, criando uma fazenda de cultivo dos materiais e uma fábrica para a criação do produto. Foi aí que a ficha dela caiu, que Salim não era apenas uma pessoa com mau caráter, e sim o cabeça do que estava rolando ali com a Tá. Lucília estava caminhando ali próximo, sentindo uma vibe bem estranha dentro do templo, que estava mofado, cheio de umidade e poeira. Só que ele estava sentindo que breve algo de bom aconteceria e que aquele local todo seria limpo. Eu tenho certeza que ele estava ali pensando que Eren ia fazer alguma coisa ali dentro do templo. Já Salim estava ali preparando um chazinho batizado para Eren, todo animado, porque ele nunca imaginou que ele teria a sorte tão grande de encontrar Eren ali perto dele. Ele sabia que Eren era um dragão e ele tinha até
a missão de sequestrá-la para entregá-la a Rio. Só que agora que ele tinha ela em sua posse, ele queria usá-la para conseguir a marca de dragão e poder realizar seu desejo de se tornar aquele rei da lenda, onde dominaria todos os Suins e também os humanos, governando a base, a sua ideia do que era certo e do que era errado. O que ele não esperava era quando ele voltasse para o quarto, encontrar Seryn com o vestido dela amarrada no seu corpinho de dragão, com vários papéis incriminatórios presos em volta do vestido, esperando somente uma chance daquela porta abrir para ela fugir. E fica aqui a minha curiosidade como ela conseguiu amarrar esse vestido com essas patinhas dela de dragão. Quando um outro sumo sacerdote apareceu ali levando o almoço de Salin e ouviu um barulho dentro do quarto, o cara entendeu que podia abrir a porta e assim que ele abriu a porta, ele viu a chance e passou voando. Salin ficou muito furioso pelo vacilo do subordinado e mandou que ele chamasse todos os sacerdotes e guardas do templo para irem atrás dela, pois aquele lagarto rosa valia muito mais que a vida de qualquer um deles ali dentro. Logo, outros sacerdotes apareceram correndo para pegar Erin, que ficou ainda mais desesperada. Ela então tentou desejar de novo que uma onda surgisse e levasse aquelas pessoas ruins para longe. E dessa vez seu desejo se realizou. Uma grande onda varreu os caras, porém ela foi pega no processo. Ela entrou em desespero porque ela estava quase se afogando, então ela implorou para Deus que se ela fosse realmente um dragão, conseguisse sair daquela situação. E foi aí que ela avistou Lucílio, e ao vê-lo de longe ela começou a gritá-lo. Ela usou toda a sua força para voar em direção do amigo, e quando conseguiu chegar perto dele, implorou que ele saísse dali correndo junto com ela, porque a onda estava vindo na direção deles. Só que Lucílio estava tão de boa, ria feliz por ter encontrado ela, e usou o seu poder para fazer aquela onda desaparecer, salvando a ela e os sacerdotes que estavam debaixo da água, né? Enquanto isso, lá na mansão Eta, Eno estava analisando a qualidade e semelhança dos ursos de pelúcias que estavam sendo feitos no formato de Erin. E nesse momento, de repente, a própria Erin se materializou bem na sua frente, toda molhada, trazendo vários documentos que ela conseguiu salvar no processo. E vendo aquilo, ele concluiu que era impossível qualquer urso de pelúcia captar toda a fofura da filha dele. Como matriarca da família, Erin podia dar ordens à equipe de elite, os Teren, e ela pediu para que eles investigassem aquilo que Lucílio falou, o quarto do sumo sacerdote e uma certa gaveta lá. O líder dos Teren aceitou a missão e saiu da sala. Lucílio enviou para ela uma carta de lá do templo contando como ficou as coisas depois daquele acontecimento. Os prisioneiros estavam bem, porque era a preocupação de Erin que a onda tivesse pego as celas deles, mas não aconteceu. E os sacerdotes, que ela quase afogou, só ficaram gripados. Porém, como a água também pegou ela, Erin também ficou um pouco gripada, então Lucílio desejava em sua carta que ela melhorasse e ficasse um pouco em repouso. Erin estava agradecendo muito a ajuda do amigo, porque se não fosse por ele, ela teria se afogado naquele dia, com a onda que ela mesma criou. Apesar dela não ter conseguido levar todos os documentos que ela achou ali, a maioria que ela conseguiu levar consigo ficou em péssimo estado. A única coisa que se salvou mesmo foi a carta. Porém, era uma evidência muito pouca para confirmar a ligação de Salin e do sumo sacerdote à trama do Atá. Então ela pediu que os Teren fossem atrás daquela pista que Lucílio deu, que estaria dentro do quarto do sacerdote para poder ter fundamento suficiente para levar o imperador e conseguir prender o sumo sacerdote. Já Erno, ele queria participar dessa missão no lugar dos Teren. Mesmo que o chefe dos Teren não quisesse realizar esse pedido porque era algo muito perigoso e ele era o duque da casa Eta, Erno não aceitava não como resposta, né? O sumo sacerdote estava bem irritado com os acontecimentos, porque depois do que aconteceu no Soto, a maioria dos sacerdotes que trabalhavam para ele com o assunto do Atá ficaram doentes e Salin não tinha uma solução para resolver aquele problema ainda. Além disso, todo o Atá que ele estava armazenando no Soto foi estragado pela água, o que significava que ele perdeu muito dinheiro. Ele havia se endividado para conseguir patrocinar aquela criação da substância, esperando recuperar o triplo do que ele havia gasto com a venda. Mas agora seus planos tinham ido para o beleléu. Porém, ele decidiu que não seria pessimista demais e iria confiar nas habilidades de Salin de resolver aquele problema, pois ele sabia que Salin também não ia querer sair perdendo. No entanto, ele achou estranho o ambiente da sua sala. Ele reparou que a posição da pena não estava do jeito que ele havia deixado, e aos poucos ele foi se tornando consciente que estava meio estranho ali a sala dele, uma vibe um tanto diferente. Mas no fim ele deixou isso de lado, achando
achando que era só coisa da cabeça dele, porque ele estava sensível demais e nervoso, então resolveu sair para caminhar um pouco e espairecer. Só que sua desconfiança não estava errada. Havia sim um Terry ali e esse Terry era Erno disfarçado. Ele estava buscando provas que ajudassem sua filha a provar que o sumo sacerdote estava usando o templo para fins ilícitos. E assim ele ia ganhar mais confiança de pai com Erin. Depois de pegar as provas que ele encontrou no quarto do sumo sacerdote, ele levou imediatamente para o imperador no lugar de Erin. E em pouco tempo, os guardas imperiais entraram no templo e prenderam o sumo sacerdote. Ero deixou claro que tudo que foi investigado eximia Crono de qualquer coisa, ele não estava envolvido, ele realmente não sabia de nada que estava rolando, mas serviria como testemunha no caso. Quem não gostou muito dessa situação foi o Crono, que não estava nada feliz, porque o templo foi sua base de vida e aquilo o afetou muito. Estava acontecendo debaixo do queixo dele e ele não sabia de nada. O templo ficou em maus lençóis e muito difamado com essa situação. Mesmo que o desmanche do Atá dentro do templo tenha feito o sumo sacerdote ser preso, o Salim estava desaparecido. E os híbridos prisioneiros que estavam viciados com o Atá ficaram bem angustiados com a situação, então estava um clima bem caótico dentro do templo. Erin estava preocupada com o fato do Salim ainda não ter sido encontrado e estava temendo que ele criasse mais algum problema. Salim ele escapou e foi para sua base secreta. E estava planejando pegar o que restava para voltar à sua nação natal e esperar a poeira baixar. Porém, teve uma péssima surpresa ao descobrir que a receita do Atá e da cura haviam sido roubadas. E adivinha por quem? Pelo seu parceiro Rio, que chegou até a base secreta junto com os cavaleiros imperiais para prendê-lo. Salim ficou bem furioso pela traição, mas era de se esperar, né? Ele estava lidando com o Rio Rosmund. Ele usou uma bola de fumaça para encher a sala e conseguir fugir. Só que Rio ficou ali no local imaginando por que ele estava se dando esse trabalho, já que ele estava encurralado, não tinha como escapar. Erin deu ao tio documentos que ela encontrou dentro do escritório do sumo sacerdote. Era uma caixa com objetos pessoais da falecida amada dele, a Anzo. E por que o sacerdote estava com esses documentos, eu queria saber. Mesmo que talvez fosse uma recordação dolorosa para o tio, Erin achou que era muito mais justo essas memórias estarem nas mãos dele do que de qualquer outra pessoa. Crono se encheu de coragem para poder ver o que estava ali dentro daqueles documentos e descobriu que tinha o diário da sua amada. Nele, a Anzo contava como eles se conheceram quando crianças, que Crono sempre foi uma pessoa tímida e de fala ríspida, porém de bom coração, que eles tinham muito em comum, principalmente o fato de amar os animais, que inclusive na época Crono tinha até uma besta mágica que ele adorava brincar. Anzo também comentou que sua família não aconselhava ela se manter perto do Zeta, devido à doença que levava os integrantes da família à loucura e que poderia ser perigoso para ela. Só que ela nunca se afastou. Ela também escreveu em seu diário que não entendia porque Crono odiava os híbridos, sendo que ele também tinha um sangue ali misturado com dragão correndo nas veias. Mas mesmo assim ela respeitava a opinião dele mesmo discordando. Hanzo finalizou seu diário dizendo que desejava muito que seu amado parasse de se lamentar pelo passado e vivesse mais o presente e o futuro. E ler aquelas recordações, o que ela pensava e desejava para ele, fez Crono entrar em desespero de dor e saudade. Eu não chorei, é suor escorrendo pelos meus olhos. Já no Jornal da Capital, na primeira página, o escândalo do Atá e o envolvimento do templo estava estampando os noticiários. Além disso, informava que a responsável por descobrir o esquema foi a filha do Erno Eton, Erin Eton. Charney e Callan, que estavam vivendo ultimamente nos dormitórios da academia, estudando, ficaram chocados ao ficar sabendo daqueles acontecimentos, porque eles não estavam sabendo de absolutamente nada. O que rolou dentro do templo e os envolvidos em dissolver o esquema não era uma informação que devia chegar ao público. O Palácio Imperial, quanto a família Eton, não queria que saísse no ar que foi Erin que estava ali envolvida em descobrir o que estava rolando. Mas de alguma forma essa informação vazou. E é claro que por um bom tempo aquilo virou um escândalo na sociedade, porém, depois de algumas semanas, a memória do povo foi esquecendo do ocorrido. Quem ficou em maus lençóis mesmo devido a isso tudo foi o Palácio Imperial, pois ele perdeu um pouco da confiança do povo, que passou a questionar as habilidades administrativas do imperador. E para tentar solucionar isso, o imperador ficava dando várias palestras para explicar os problemas.
Já no templo, a situação também estava caótica, pois vários líderes da igreja desapareceram ou foram afastados, e Lucílio era o mais próximo a ficar no cargo de sumo sacerdote. Assim como tinha pessoas a favor, tinha pessoas contra Lucílio ocupar aquele cargo, já que ele ficava ali do lado do dragão parecendo adorá-lo como se fosse um deus, e também porque ele não participava muito das atividades dentro do templo. Então achavam que ele não era o melhor para ocupar esse cargo. Quem acabou resolvendo essa situação foi o Crono, para compensar o fato dele nunca ter percebido o que estava rolando dentro do templo, sendo que era a responsabilidade dele do cargo que ele ocupava ali. Então, para expiar seus pecados de uma maneira diferente dessa vez, ele queria se tornar temporariamente o sumo sacerdote do templo. E essa decisão acabou sendo aceita. Já na frente da mansão do Zetan, vários repórteres passaram a frequentar querendo fazer uma entrevista com ele, pois ela foi a garota que descobriu e dissolveu o esquema do Otávio. Além disso, estava rolando a desconfiança que o dragão que surgiu novamente no mundo estivesse dentro da família Eta, porque ninguém sabia ainda de fora que era Erin. Já Erin tentava voltar para sua rotina, assistindo às suas aulas com seu tutor, Rio Rosamund. Ele conseguiu ajudá-la a curar os sintomas do Atar, entregando para ela a receita que ele havia roubado lá de Salim. Erin até quis saber dele como ele havia conseguido uma cura para o Atar, e ele fingiu que apenas seu trabalho de tutor dava a ele acessos a muitas conversinhas, e ele acabou descobrindo, através dessas fofocas, que alguém tinha criado a cura. Como esse desenrolar do templo, do Atar, aconteceu bem na época do festival para o deus Arma, o evento, que durava alguns dias, foi encerrado muito mais cedo, já que o templo não estava com moral nos últimos dias. Para não prejudicarem os comerciantes que haviam se preparado para o evento, comprando várias coisas para serem vendidas no festival, o imperador organizou um outro festival voltado para o comércio. Então tudo ali estava valendo bem mais barato do que seria originalmente, o que fez muita gente participar. Erin, que tinha saído para se distrair um pouco com sua babá e a escolta, terminou bem arrependida por não ter previsto que o evento encheria de gente a ponto de eles não conseguirem se movimentar direito por conta da quantidade de pessoas que estavam ali. Para piorar a situação, depois que uma tenda começou a anunciar que os vestidos de grife estavam por metade do preço, meu filho, a mulherada empolvorosa saiu correndo, arrastando tudo que vinha pela frente. E tudo incluía a pobre da Erin. Ela, a babá e a escota acabaram sendo distanciadas uma da outra, o que fez com que um homem estranho encapuzado ajudasse Erin a não ser pisoteada pela multidão. Só que, na verdade, ele não estava ali para ajudá-la, não. Erin logo sentiu que quando aquele cara a tocou, aquele cheiro muito parecido com a fórmula que sua antiga babá usou para fazê-la se transformar na festa do Zetan estava emanando dele, e ela sentiu que seu corpo estava se transformando em dragão. E ficou desesperada, porque ela não poderia se transformar ali na frente de todo mundo. Aquele homem foi enviado por Salim para sequestrá-la, e ele conseguiu. Eu sei que ele é perverso, mas é muito fofo Salim em formato swing. Bem, o sequestro havia dado certo, e Salim, junto com seus capangas, correu para sua rota de saída. O que ele não esperava era que estaria Erno lá, pronto para pegá-lo de surpresa. Depois de conseguir liberar a filha, Erno e Erin deram um jeito em Salim e seus cúmplices. Eles já tinham feito uma investigação sobre o passado de Salim e descobriram que ele era um dos filhos da família real da Nação dos Homens Bestas, e que, inclusive, ele havia tentado tirar a vida do irmão que seria o herdeiro do trono, só que ele falhou. Erno também descobriu que ele escondia dentro do corpo algumas contas autodestrutivas que ele tinha a intenção de utilizar para, caso quando ele fosse capturado, ele se auto-explodir. Só que, como Erno pegou essa informação com antecedência, assim que ele prendeu Salim e ele desmaiou, ele fez com que Salim vomitasse todas as contas que ele estava guardando no estômago e as jogou em um saco dentro do mar. Então, quando Salim achou que ele não tinha escapatória e precisava se autodestruir, ele tentou ativar essas contas, mas o que estourou foi a água do lado dele, e nada aconteceu com ele. Então ele ficou sem escapatória e foi obrigado a receber ali as punições de um pai furioso porque ele já havia sequestrado Erin 2 vezes.
O imperador não estava muito contente com o fato de Erin e Erno novamente serem responsáveis por capturar o cúmplice que faltava do esquema do ataque. Não porque ele não gostasse dos dois, mas sim porque a moral do Palácio Imperial só estava caindo, né? Novamente a família Eta ajudou a resolver um problema e a família Imperial nada. No entanto, por eles estarem ajudando o Império, eles estavam em dívida com os Eta e para isso ele enviou um convite onde a família Eta iria escolher a sua recompensa. Erin estava bem encucada com uma coisa. Quando ela e o pai fizeram Salim cuspir todas as pedras que ele tinha engolido, uma delas era uma pedra que podia mudar as estações. Esse artefato era muito importante e pertencia somente à nação dos homens híbridos. E não era para estar por ali, segundo a Novel. Nem essa pedra, nem Salim, se ali sequer existia na Novel. E ela começou a pensar que era muito estranho que Salim fosse também uma raposa cor d'água, que é assim que é chamado na obra. Mas você pode considerar uma raposa azul. O que a fez lembrar que a única vez que ela viu alguma coisa referente a uma raposa daquela cor foi numa historinha infantil lá no mundo dela na Coreia, quando ela era pequena. E ela começou a achar que aquilo era coincidência demais. O que tinha a ver a vida dela antes de ler a novel da adotada com o que estava acontecendo ultimamente ali no mundo dela como Erin. Já a família Eta pegou como recompensa o direito de entrar em contato com a nação dos homens bestas para receber o representante de lá e resolver como seria a punição daquela nação por ter criado problema na nação Oriete. Então o representante e futuro herdeiro do trono, Hazard Hens, que por sinal era o irmão de Salim que ele tentou tirar a vida, veio até lá a nação Oriete pedir desculpas e negociar os valores da compensação que coubesse ali no bolso deles, né? Porque a nação não era muito rica não. Só que quando ele entrou ali na sala onde estava Erin e Erno, o Hazard, ele sentiu um cheiro comum vindo de Erin e logo ele notou que ela era o dragão renascido e ficou todo emocionado, curvando-se diante dela. Rashad então contou a história do irmão Salim, dizendo que ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, que inclusive era ele o mais preparado para ser o sucessor ao trono, porém a brutalidade do irmão, especialmente contra a própria espécie, era tão imensa que no início a família até tentou ignorar e colocando acima somente os talentos dele, porém no dia que ele tentou tirar a vida do próprio pai, o imperador, aí eles não tiveram mais escolha a não ser expulsá-lo da mansão e da família. Foi assim que ele foi parar lá na nação Oriete. Rashad, ele tinha certeza de que o irmão ele queria sequestrar Erin para conseguir a marca do dragão e utilizar os poderes dela para poder levar a nação dos homens bestas à ruína. E Erno, junto com o Palácio Imperial, planejaram uma forma de ser compensados pelos estragos que Salim fez. Começando com Erin devolvendo para Rashad a Pedra das Estações que ela havia obtido com Salim. Por ela saber o que significava aquela pedra, Rashad ficou bem intrigado, porque era algo que somente as pessoas da espécie dele tinham conhecimento. Qualquer outro humano não saberia para que serviria aquela pedra. Erin ficou bem constrangida, porque ela não tinha como explicar que era por conta da novel, mas o próprio cara deu a desculpa para ela, achando que era pelo fato de ela ser um dragão e dragão ter muitas habilidades, então era por isso que ela sabia algo assim tão particular da nação dele. Eles ficaram ali, resolveram outras questões e ela foi pro templo contar pro tio o que foi que ela acordou junto com o pai e o Palácio Imperial e a nação dos híbridos. Ela disse ao tio que eles iriam liberar os homens híbridos e abolir a escravização desses seres na nação de Oriete, que haveria uma abertura de rota comercial com a nação dos homens híbridos e que também eles se juntariam em parceria para desenvolverem produtos especiais que vinham com materiais de lá e de Oriete. Só que Crono questionou que o templo não ia ganhar nada com esse acordo. E Erin, sem rodeios, respondeu, é isso mesmo. No entanto, imitando a postura do pai, o Erno, ela ofereceu-se para escutar qualquer queixa que o tio fizesse, porém ela só ia escutar mesmo, porque nada do que foi acordado iria mudar. A semelhança dela com o pai Erno estava deixando o Crono bem perturbado. Ela estava cada dia falando, se comportando como o irmão dele. Como o Crono não podia fazer nada, tudo já tinha sido decidido, ele só deixou ela ciente que o cargo dele ali como sumo sacerdote não ia demorar por muito tempo. Ele estava como um sumo sacerdote temporário e que no futuro talvez o acordo pudesse mudar porque ele daria o cargo para Lucille. E aproveitando a visita da sobrinha ali, Crono avisou a ela que a mãe dele estava indo para lá, para a mansão do Zeta. E eu jurava que essa mulher não existia, já estava falecida porque nunca foi falado sobre ela todo esse tempo. Crono alertou a ela que ela deveria se preparar mentalmente porque a mãe dele não era muito fácil não. Ao saber que ela conheceria sua avó paterna, Erin entrou em pânico, pois na sua vida anterior, sua relação com a avó materna foi bem ruim.
A mulher desprezava ela quanto a mãe, porque ela acreditava que os filhos homens eram muito mais valiosos e importantes do que as filhas mulheres. Tanto que seus irmãos eram muito bem tratados, enquanto ela sofria maus tratos, ou até abandono. Infelizmente, todos os aniversários da avó, ela era obrigada a comparecer à casa dela, e isso sempre lhe causou ansiedade, pois ela se sentia muito insignificante perto da avó e temia que a mãe de Erno fosse igualzinha a essa. E percebendo que a sobrinha ficou bem aflita com o comentário dele, ele garantiu que a mãe não era uma pessoa ruim, muito ao contrário, por ele ser fofa, ela teria várias vantagens com ela, porque era a fraqueza da mãe coisas fofas, e só alertou que algo que tirava a mãe dele do sério era o fato de crianças serem forçadas a assumir responsabilidade de adultos. Então talvez ela criasse problema com o fato de ela ter se tornado a matriarca com apenas 10 anos. Ele também explicou que, apesar dos pais ainda serem casados, por algum motivo decidiram viver separados. Ainda assim, a mãe sempre se manteve em contato com os filhos e foi assim que ela descobriu sobre a existência de Erin e resolveu visitá-la. Assim que eles chegaram em frente à mansão, já puderam ouvir os gritos da senhora discutindo com ela. Já dentro da mansão, Crono explicou que a visita da mãe provavelmente foi devido ao fato dele comentar com ela sobre a marca do dragão em suas cartas. Inclusive, Crono perguntou à sobrinha se ela estava ali ciente do que significava ela deixar uma marca em Erno e coisa do tipo. Erin explicou que sabia que o dragão, quando se apegava a uma pessoa, deixava uma marca e fazia todas as vontades dela e tal. Só que o tio também alertou que havia uma versão perigosa dessa situação, que eram os dragões com mentes estáveis, que podiam se tornar bem cruéis e não obedeciam sequer às pessoas com que ela criava a marca. Porém, que ela não precisava se preocupar tanto com isso, porque na história escrita dos dragões, só teve apenas um registro de um dragão que não aceitou obedecer às ordens de que ele fez de pai e perdido a sanidade completamente. Ele também perguntou a ela se ela estava ali consumindo as pedras sagradas diariamente, porque era necessário para ela manter esse equilíbrio. Só que ele respondeu que ela só tinha utilizado essas pedras quando ela estava hibernando, o que fez o tio ficar bem histérico. No entanto, eles tiveram que encerrar a conversa porque no escritório de Miriel as coisas estavam mais urgentes, né? Dava para ouvir os gritos da avó de lá. Então ele deixou para conversar sobre isso depois e mandou ela ir lá conhecer a avó. Quando ela entrou dentro do escritório, ela viu Erno sendo agredido pela avó. Inclusive, eles tinham um grande arranhão no rosto. Ele então tentou intervir, pedindo para a avó parar de copiar o pai e apenas escutar o que ele estava falando. Só que a senhora respondeu bem friamente para ela que ela não estava agredindo o filho, apenas o punindo como deveria. E Erin continuou tentando defender o pai Erno, listando que ele era um bom pai, tudo de bom que ele tinha feito para ela, os cuidados que ele teve com ela. Só que cada argumento que ela dava para livrar o pai das suas ações, a avó tinha uma resposta que desmerecia tudo. Isso foi deixando Erin com muita raiva. A situação estava bem semelhante ao comportamento que a avó dela lá do passado e dos irmãos tinham com ela, de ignorar ela, de não aceitar as falas dela e a tratarem como se não fosse da família. E Erin estava tão brava que ela começou a querer apagar a sua avó da existência. E essa fúria foi passando pro corpo da avó, que começou a brilhar e parecia que ia se desintegrar aos poucos. A situação estava tão caótica que o Miriel, que estava também sendo agredido pela esposa, ficou desesperado que a neta desintegrasse a mulher dele e correu implorando para Erno fazer alguma coisa, porque ele era o único que podia controlar a filha, né? E Erno, minha gente, como um bom vilão que ele é, que a gente sempre esquece que ele é um vilão, né? Simplesmente pediu para Erin para não fazer aquilo com a mãe dele. Se ela tirasse a mãe dele da existência, ela seria presa. E se ela fosse presa, os dois ficariam separados. Ele não queria que os dois fossem separados. Sim, ele não estava nem um pouco preocupado que a mãe deixasse de existir, mas sim com o fato de Erin ser presa e ficar longe dele. Sem comentários. Erin foi ficando mais calma e obedeceu o pedido do pai, livrando a avó de ser desintegrada. Porém, logo ela desmaiou. Quando a mãe voltou ao normal, ela ordenou a Erno deixar que Erin fosse colocada no quarto por outras pessoas, pois ela precisava ter uma conversinha com ele a respeito das habilidades dela, pois ela demonstrou não ter nenhuma maturidade mental e representava um grande perigo para a família. Erin só veio acordar do seu sono depois de ter um pesadelo onde ela se afogava e a sua avó lá da outra vida apenas observava sem ajudá-la em nada. Quando ela despertou, quem estava ali no quarto junto com ela era sua babá arrumando ali o quarto. E ela perguntou o que havia acontecido porque ela
não lembrava da ação que ela tomou lá dentro do escritório do avô. A mulher pareceu bem nervosa e mentiu descaradamente, dizendo que nada tinha acontecido, só que estava na cara que ela estava escondendo alguma coisa. Em seguida, ela informou que Erin tinha uma visita que estava ali esperando ela acordar. Essa visita era Lucílio. Ele chegou carregando várias pedras sagradas, provavelmente a mando de Crono. Agora que o tio dela era o sumo sacerdote, ficou muito mais fácil para ele trazer quantas pedras eles precisassem para dar a ela. Inclusive, algumas delas foram criadas até pelo próprio Lucílio. O problema era que Erin não sabia como consumir essas pedras, porque durante a hibernação dela, ela estava consumindo o poder das pedras de forma inconsciente. Mas agora ela estava consciente, então ela não sabia como fazer para absorver as pedras. Ela e Lucílio começaram a testar algumas formas, sendo a primeira mastigar pedacinhos das pedras, porque Lucílio tinha lido em alguns livros que era assim que os dragões comiam, diretamente colocando na boca e mastigando. A bichinha tentou fazer esse estilo e, oh Deus, quebrou alguns dentes. Depois eles tentaram outra abordagem, tentar utilizar as pedras como chá, o que também não deu certo e ainda teve um gosto horrível. Foi então que Lucílio lembrou que, como um dragão, ela tinha várias habilidades e falou que ela poderia transformar aquelas pedras em doces que ela gostava e sugeriu que ela utilizasse o poder para transformar todas as pedras ali em doce. Erin gostou da ideia, tentou e funcionou. As pedras agora eram doces de fato e o poder sagrado delas permaneceram. Ela inclusive fez o Lucílio comer e experimentar que os doces estavam perfeitos, não tinha nenhum gostinho de coisa estranha. Já no final do dia, se despedindo para voltar para o templo, Lucílio agradeceu pelo dia que ela passou com ela, se divertindo ali comendo doces. Erin aproveitou também o momento para se desculpar com ele por ela ser a causadora do que estava rolando dentro do templo, com a denúncia do sumo sacerdote, etc. Só que Lulu não estava nem um pouco ofendido com isso, muito pelo contrário. Ele agradeceu a ela por tudo que ela fez, pois ela ajudou a tirar a corrupção de dentro da igreja, e também desfez um comentário dela que disse que a igreja era o refúgio dele, dizendo que não era a igreja o refúgio dele, e sim ela. O banquete imperial, um evento anual que durava 5 dias seguidos, era extremamente famoso e reunia toda a nobreza. Erin seria seu debut tanto na sociedade quanto como matriarca, seria lá anunciado esse novo cargo. O problema era que seus tios estavam em pé de guerra para decidir qual vestido ela usaria nessa estreia. Enquanto os tios brigavam, Erin refletia sobre como tudo estava indo bem até demais. Ela já havia resolvido vários problemas que haviam surgido na novela. No entanto, ainda havia algumas perguntas que ela não obteve nenhuma resposta. Por exemplo, por que todos ali a amavam tanto? Como exatamente ela chegou no mundo da novela, sendo que a recordação dela foi ter lido a novela no seu celular, pego no sono e acordado ali. Porém, ela tinha lembranças também de ter sido atropelada por um carro e parado ali. Então ela estava em dúvida como de fato ela chegou até aquele mundo. Qual memória era a verdadeira? Nesse momento, chegou a esposa de Miriel, sua avó, encerrando o dilema do vestido. Ela trouxe um modelo deslumbrante que encantou Erin logo de cara. Até mesmo os tios dela concordaram que aquele vestido era a melhor opção. A avó de Erin aproveitou o momento para se apresentar e pedir desculpas pelo seu comportamento anterior. Seu nome era Devanieta. Erin, sem ficar para trás, também se desculpou e se apresentou formalmente para a avó. No entanto, um comentário curioso da avó a intrigou muito. Devani disse que os olhos de Erin ardiam como chamas, que ela era quase um dragão completo e que ela tinha certeza de que ela era filha de Erno e da sua falecida esposa Dália. Agora vem minha teoria da conspiração. Eu já suspeitava que ela fosse a filha de Dália, aquela que ela carregou no ventre quando faleceu. Mas todos pensam que esse bebê morreu. E talvez Erin tenha sido teletransportada quando a mãe faleceu para outra dimensão. Foi quando ela viveu sua vida na Coreia como a Tia Miso. Quando ela morreu lá como Tia Miso, ela retornou para o seu mundo original, que é onde ela tá, como Erin. Quem apoia essa teoria aí? Comenta aí. Antes de sair, Devani avisou que elas se encontrariam no jantar, pois ela tinha feito todos os pratos que Erin gostava. A jovem então notou um detalhe bem peculiar em sua avó. Ela carregava um chaveiro com a aparência dela na sua bengala, o que mostrava que a avó tinha muita afeição por ela, mesmo quase sendo apagada do mundo, né? Tirando essa estranheza, Erin estava bem feliz porque a avó dela era totalmente diferente da sua avó do passado e não queria de jeito nenhum seu mal. Enquanto isso, Richard estava cada vez mais obcecado por Erin, preparando tudo para sua chegada. Todos na mansão dos Collins acreditavam que em breve ele apresentaria sua noiva. E adivinhem quem é essa noiva? Lindo, porém completamente perturbado, gente.
gente, por isso eu sou tia Lucília. Já o suposto pai de Erin estava irritado e falido. Ele havia investido tudo nos negócios de atar e apostas, mas perdeu todas as economias. Foi então que Hugh Rosant apareceu rindo da sua situação, mas oferecendo uma oportunidade para ele recuperar sua fortuna, se fizesse exatamente o que ele queria. Enquanto isso, Erin treinou bastante a etiqueta para o evento e finalmente o dia do banquete chegou. Empolgada, ela acabou chegando muito cedo, mas isso permitiu que reencontrasse seus irmãos, que agora moravam nos dormitórios da academia e não podia vê-la com frequência. Era a primeira vez que a viu em seu tamanho atual. Claro que eles não estavam totalmente satisfeitos com os acontecimentos recentes, pois só ficaram sabendo de tudo pelos jornais e não puderam nem ajudá-la na investigação. Já que tinham chegado cedo, decidiram aproveitar o jardim do Palácio Imperial. No entanto, Sharnay e Silo tinham um compromisso com Erno e precisaram sair. A verdade, esse compromisso foi inventado por Calla e eles não sabiam só para que Calla ficasse sozinho com a irmã. Enquanto caminhava, aproveitando o clima ao lado do irmão, Erin viu um garoto sendo hostilizado por um grupo de nobres. O motivo? Ele vinha de uma família nobre considerada inferior e do campo. Sem piedade, os garotos o jogaram no lago próximo. Erin, é claro, não ficou parada diante daquela cena. Ela ajudou o garoto a sair da água. Mas o grupinho ali, quando reconheceu que ela era uma Eta, achou que isso não fazia muita diferença porque achavam que ela era apenas de um ramo colateral da família, não era da linhagem principal, então eles não precisavam respeitá-la. No entanto, após resgatar o garoto, Erin fez questão de devolver o que eles fizeram com o menino, jogando água em cima dos seus agressores. E pela cor ali, eu garanto muito que seja água não. Os meninos saíram berrando, dizendo que contariam pros pais, pois estavam indignados por ela ter arruinado as suas roupas caras. Nesse momento, Erin notou que aquele garoto se parecia muito com alguém. E então a imagem de seu tutor, o Hugh Rosant, surgiu em sua mente. Ela se lembrou de que ele já tinha contado para ela ter um irmão mais novo. Quando o garoto agradeceu sua ajuda e se apresentou, foi aí que ela teve certeza. Aquele era Philemont Rosemont. Encerramos a segunda temporada com apenas 4 capítulos pendentes, já que a obra ainda está em lançamento. Esses capítulos serão incluídos no compilado das 2 temporadas. Deixe seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Nos vemos na próxima e bye bye!